Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de ter duas convidadas e eu vou apresentar um pouco ela para vocês. O episódio anterior foi o do Gustavo Doria, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Ele fala sobre a vitória do improvável, uma frase maravilhosa do criador do CQCS, um dos grupos mais importantes, uma das comunidades mais importantes do mercado de seguros no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui duas pessoas, Ju e Michele, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Eu vou contar um pouquinho quem é a Ju Alencar. Ela é especialista em cultura organizacional da Nova Economia no Brasil. É a mulher mais jovem a receber o prêmio G10 de liderança empreendedora. Também recebeu... também foi a primeira mulher a ser sócia e CCO, ela vai contar pra gente o que é exatamente essa função na Startse, e ela é idealizadora do projeto WG. A gente vai conhecer também um pouco mais sobre esses dois projetos. E a Michele Vilarinho, que ela é executiva VP na Via Direta. A gente esteve aqui com o Jeff, que é o fundador da Via Direta, e ela passou a integrar o time mais recentemente e tem feito uma grande mudança dentro da corretora. Ela também foi Head Gerente Nacional de Vendas na Bionexo, dentro do mercado de saúde, e também atuou como Gerente Comercial de Varejo na TIM. Então, feitas as apresentações, agora é o nosso bate-papo. Conta aí um pouquinho, Ju, o que é um CCO e como que você foi parar e falar sobre cultura no mercado? Não, perfeito. Só um parênteses, né? Alguém me contou, né? O Marcos lá, que é o presidente da G10, que eu era a mulher mais jovem a receber esse prêmio, aí tal. É porque ninguém perguntou a minha idade, tá? Só esse parênteses, mas que eu também não contei, não vou contar. Mas o que é ser a CCO e como que eu fui parar lá? Sim. A verdade, eu queria muito ser especialista de inovação. Eu trabalhei por mais de 4 anos na área de inovação da Mil, né? Que é uma seguradora também. Legal. E eu fui apaixonada, enfim, por algumas questões ali, eu resolvi dar uma volta no mercado. Porque a gente trabalhava muito com dados, enfim, uma situação ali muito específica, eu falei, cara, dados não é o suficiente, você precisa meio que gastar sola de sapato, assim, sabe? Pra entender o que o cliente tá precisando. Eu dei uma volta, fui parar lá na XP, que foi onde eu conheci o Omar até, lá na época, quando eu tava começando ali a estruturação, e conheci também os sócios da Startse, que ainda eram sócios da XP. Sim. E aí o Glitz, né, que era um dos caras lá que trabalhavam comigo, cara, ele saiu da XP, foi dar a volta ao mundo, enfim, aí a gente tomando um café, eu falei, e aí, o que você tá fazendo? Ele foi me contando das fintechs que ele tinha investido, e uma das startups ali no bolo era a Startse. Aí eu falei, cara, mas me conta, eu nem tinha entendido direito o que a Startse fazia, eu só sei que eu tinha me apaixonado lá pelo propósito, muita gente até hoje não entende, assim, tá tudo certo. Essa era a próxima pergunta, o que é a Startse? O que é a Startse? E aí, só sei que eu fiquei apaixonada pelo propósito e falei na cara dura, cara, ó, não sei se vocês estão procurando algum parceiro de negócio, enfim, mas conte comigo. Eu também vi uma super oportunidade de voltar para o universo ali de inovação. A Startse é uma plataforma de conhecimento, de inovação, enfim. Então, treina muita galera aí da nova economia, enfim, é meio que ajuda a fazer mesmo essa passagem, sabe, da velha para a nova economia. E eles têm como o propósito provocar novos começos, assim. Que aí é dentro das empresas, organizações, é uma coisa super legal. E aí dentro da Startse eu tive 2 passagens, né? Uma na área de inovação corporativa, então eu desenhava projetos de inovação para as empresas, tanto para grandes empresas, enfim, empresas ali estabelecidas. E aí quando o Júnior... Era um pouco como consultoria? Era um modelo parecido com isso, não? Não era bem educacional. Então, exemplo, um cliente meu era o Carrefour. Tá. E aí, a liderança do Carrefour, o Carrefour já é super, cara, tem uma área de inovação ali muito bem dedicada e tal, só que a liderança ainda precisava de uma mudança de mindset para todo mundo entender mesmo qual é a inovação, ganhar um ferramental mesmo de inovação que não é de consultoria, é de treinamento. Então, a gente foi e criou alguns módulos de capacitação. Isso tanto, cara, aula, quanto, putz, a gente trouxe, eu lembro o CEO da Stone para falar também sobre como que é empreender, sabe, a liderança mesmo no formato de startup. A gente trouxe o especialista também, o head de inovação da Embraer, para eles terem uma empatia também de uma grande empresa, tanto quanto alguns conteúdos ferramentais internos. Então, fazer esse desenho aí do 360 para a galera se capacitar mesmo. Esse é um exemplo, né? E tem outros também ali.
E daí o que acontece? O Júnior assumiu como CEO lá da Startse e já tinha começado a pandemia. Ele falou, Ju, eu acho que hoje a gente está melhor até do que antes da pandemia, não necessariamente pelos produtos, pelos serviços, enfim, pela nossa tecnologia, que era pouca na época, porque a gente lidava só com C-Level, e C-Level gosta de educação presencial. Mas eu acho que a gente está melhor por conta das pessoas que estão aqui, né? Todo mundo sonha as mesmas coisas, compartilha os mesmos valores. Legal. Então, se vierem 10 pandemias, ou se a gente quiser crescer 100 vezes, é isso que vai permitir com que aconteça. E também já tinha muito forte ali no radar a própria captação, né, de investimento. Aí falou, olha, você, né, já tá aqui, foi a primeira mulher sócia, enfim, já tá aqui há alguns anos, é super bem avaliada em cultura, eu queria que você fosse a responsável por fazer essa tradução da cultura. Eu falei, não, papo de RH, tá doido, quero ser especialista de inovação. Eu falei, nunca tinha passado pela minha cabeça nada relacionado a pessoas, assim, RH. E foi durante, gente, eu tô acabando, tá, a história. E foi durante uma palestra de inovação, de Open Innovation, que o pessoal tinha pedido um ferramental, eu falei, não, se aqui não tiver a cultura certa, não vai rolar, se aqui é liderança, tal, não vai rolar, e foi uma palestra toda voltada a pessoas, e aí que me deu insight, eu falei, gente, o meu lance de inovação é muito voltado a pessoas, e aí eu topei o desafio, e foi incrível, assim, de reescrever toda a história, foi literalmente o que a WG hoje tem como propósito, né, que é criar as melhores versões das empresas e das pessoas, então a gente criou ali a melhor versão, e cara, muito foco ali em alta performance, em entender mesmo quais são os valores, o que a gente valoriza e não, deixar a regra muito clara, performar muito em cima disso. E aí, pô, no fim do ano passado, a gente captou 80 milhões, né, de investimento lá do Pátria. Cara, muito pelo esforço de todo mundo e muito também pela cultura que todo mundo estava vivendo, sabe? Foi animal. E aí eu vi uma demanda clara do mercado e aconteceram também várias coisas pessoais que me motivaram mesmo a empreender. Aí eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para mais gente no mercado, sabe? E aí eu falei, puta, é a hora, agora é a hora, tipo, o Pátria investiu, sabe quando deu aquela sensação do todo mundo no mesmo barco, eu falei, agora. E aí eu fundei a WG. Que aí hoje a gente atua muito, né, como consultoria, enfim, de transformação cultural, porque eu não acredito em transformação, é a criação das melhores versões dentro das empresas. Então, e que queiram isso, assim, sabe? Criar a sua regra, organizar a casa para performar, para trazer as melhores pessoas que sejam alinhadas aos seus valores, à cultura, e também reter a galera aí, mais pelos os acordos outros ali do dia a dia. Valores, né? A gente vai voltar daqui. Michele, conta um pouquinho para quem tá com a gente, o que tem a ver toda essa tua bagagem, como que ela converge e a sua chegada na Via Direta, as mudanças que têm acontecido lá, né? Eu tenho visto essas mudanças, mas e como que essas coisas aconteceram? Então, um pouco do teu histórico e do como você acha que isso tem apoiado essa mudança. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né? É mais importante dizer que eu fiquei nos últimos 12 anos numa health tech, né? Então, aí é minha bagagem também de inovação. Então, eu era responsável por uma unidade de negócios que era fornecedores. Inclusive, a gente falou sobre esse tema antes, né? Distribuidores. Sim. Então, a gente era responsável por isso. E eu saí no início da pandemia porque acho que o pulo do gato foi o nascimento da minha filha e a maternidade faz... né, tudo aquilo que tá aqui dentro, que você quer e não tem muita coragem, você vira, né, a pessoa mais corajosa do mundo. E aí, no início da pandemia, eu me vi fazendo 14 horas de reunião dentro, né, da minha sala, home office, sem minha filha poder estar comigo. Eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida. E eu já namorava o segmento de seguros, que eu acho fantástico. Eu via muita oportunidade, principalmente trabalhar o meu lado B2B, que eu sempre, né, trabalhei com isso. E o nascimento da Avia e o foco sempre foi B2C, né? Então, eu queria transformar tudo aquilo em B2BC, né? Que é como a gente se posiciona hoje. E aí, dentro desse contexto, eu saí. E o que eu trouxe? Para te falar a verdade, nem eu sabia que eu tinha tanta bagagem assim, porque eu acho que tem uma coisa no corporativo também que o empreendedorismo, ele te liberta, né? Você passa a ser mais hands-on do que nunca e você traz habilidades que você vai aprendendo durante toda a sua vida e como você não tem, vamos dizer, o orçamento para ter um head de inovação, um head de pessoas, um head, né? Então você acaba assumindo todos esses papéis. E aí foi que eu falei, poxa, eu tenho tanta habilidade assim, nem eu sabia disso. E isso convergeu também, que a partir do momento que eu saí do corporativo, que eu comecei a exercer na minha plenitude o meu propósito, eu fui fazer o que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento. Então eu comecei a mentorar. E aí eu comecei a me associar a hubs de inovação também, e muito focados, porque o próprio universo me trouxe isso, a mulheres empreendedoras, mãe e tudo mais. Eu não fui procurar.
Isso veio até mim, muito incrível, né? E aí, nessa toda que você mentora, a mentoria eu falo, eu ganho muito mais do que a minha mentorada. Eu aprendo muito mais. E aí, em pouquíssimo tempo, eu fui mentorando startups, inclusive também. Aí comecei a ser convidada para ser advisor. E aí eu percebi, poxa, preciso me aprofundar em inovação aberta. Fiz uma especialização também em Open Innovation. E aí eu fui trazendo essa realidade para dentro da corretora. O que, né, são grandes desafios. Porque uma corretora hoje que tem uma média de 30 pessoas no time, né, em termos de budget, é capital próprio, né? A gente fala que a gente está no momento de muito crescimento. Primeiro ano de pandemia, 68% de crescimento e faturamento. Segundo ano de pandemia, 75%. Agora, no terceiro ano pós-pandemia, terceiro ano de Michele, né, pós-pandemia, a gente está percebendo que não é tão fácil assim se manter na crescente, né? Sim. Que tem algumas limitações. E aí cai muito no que eu vou aprender aqui com a Ju, né? Que é essa questão de cultura, que a gente fez a gente fez o nosso redesenho de DNA, inclusive esse ano. Só que é muito difícil você conseguir trazer um time que trabalha, por exemplo, à distância hoje, Sim. né? Que a maioria das empresas está assim, somente o time comercial. E que você também não tem uma liderança também que estão separadas necessariamente em caixinhas, então as pessoas têm que ter múltiplas habilidades e às vezes estão muito na operação e tudo mais. Então a gente sente essa dificuldade de que como é que a gente faz de fato para a galera perceber e viver o nosso DNA? Que pela empresa ser pequena, o nosso DNA acaba sendo, o DNA da Via acaba sendo o DNA do Jeff e da Michele, né? Que a gente traduz no que a gente acredita, toda a base de conhecimento que a gente trouxe também de estudos e convivências também com as pessoas e tudo mais. E técnicas que a gente vê de grandes empresas que a gente acha que é super bacana e por que não a gente implementar no dia a dia. E aí, ao mesmo tempo, a gente se depara com o mercado, com um segmento que não está muito acostumado com isso. Sim. Que é seguros. Sim. Se grandes corretoras já têm essa dificuldade, imagina o pequeno corretor, né? Às vezes, grandes seguradoras têm essa dificuldade, né? Então, Exato. não é específico do mercado só de corretores, né? Exato. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente fez várias mudanças, desde rebrand, desde implementar, por exemplo, advisors na empresa que a gente também não tinha, porque se eu não consigo pagar por um executivo, né, por exemplo, financeiro, eu trago um prestador de serviço de alto nível, mas ele não é exclusivo da Via, e assim por diante, né? Então, a gente fez também a mudança na nossa cultura, a gente se reposicionou, a gente está mudando de escritório, a gente mudou 5 vezes de parceiro de marketing, nas minhas mentorias, eu me conecto muito com algumas startups justamente para ter esse olhar de que como eu posso trazê-las para dentro da minha empresa, para plugar e gerar mais valor para o meu cliente. Então, a gente já fez vários movimentos nesses sentidos. Então, eu acho que com o Jeff, eu vim agregar mais algo de que ele já vinha construindo talvez uma velocidade menor, porque faltava talvez a presença de algum executivo, né, com esse background para conseguir dar essa alavancada, né, mas que com o histórico dele, ele já tinha muito sucesso e muita capilaridade nesse sentido. E por fim, né, focar também no B2B, né, que é um desafio muito importante aí que nós estamos desenfreando. E são formas diferentes de se relacionar, né? São públicos muito diferentes de você se relacionar. Ju, vamos começar pelo básico. No que consiste uma cultura organizacional? O que diz que isso é a cultura de um lugar? Olha, eu gosto sempre de dividir assim, são duas coisas para mim, né? E coincidentemente são 2 tripés. O primeiro, o tripé que é o tripé da cultura, que são os rituais, as regras e o pressuposto. Os rituais é meio que, os artefatos, assim, é tudo que meio que é visto pelos olhos. Então, o layout do escritório que você mencionou, as festas, como que é a dinâmica, como as pessoas elas se vestem, como que é, sei lá, a reunião semanal do time, o layout, tudo que é visto, ele diz muito sobre a sua cultura. As regras ali, que é muito do burocrático. Então, missão, visão, valores, como que a pessoa ela vai crescer, quais são as avaliações que você faz, quais são os indicadores, para onde você olha. É tudo muito burocrático mesmo. O 360 é avaliado no quê? A gente fala muito sobre os valores, mas isso é claro para as pessoas, é traduzido em comportamentos que realmente as pessoas elas conseguem se avaliar, sabe, assim, de forma transparente ou não. Enfim. E o pressuposto que é o que é de fato vivido no dia a dia. Então, exemplo, todo mundo, sei lá, trabalha de camiseta, meu escritório é super colorido, a gente tem como valores ali muito forte pessoas, o respeito, mas na prática
não existe respeito, sabe assim, um exemplo? Sim, Esse tripé de cultura, ele precisa sempre se conversar muito, assim, sabe? Ser muito coerente. A base da cultura é a coerência, né? Eu falo brincando assim, não existe muito cultura boa ou ruim, assim. Existe a cultura de cada empresa e as empresas, às vezes, elas se perdem. Às vezes, perdem colaboradora, não conseguem reter ou alguma questão ali também muito relacionada ao cliente. Às vezes, não por não terem uma cultura inovadora, mas por não conseguirem entregar a cultura que foi prometida. Então, a coerência é a base de tudo. E o segundo tripé que é uma organização muito forte entre a governança, a liderança da empresa e os times. Então, a gente, às vezes, fala assim, é porque os times não são inovadores, eles não são alinhados à cultura da empresa. Tá bom, mas você organizou toda a parte ali da governança, né, com esses rituais, com esses artefatos e tal? Não, tá bom, isso aqui eu tenho organizado, os meus times também são inovadores, mas e os líderes, né, que eles são, cara, uma grande barreira ou um grande propagador mesmo da sua cultura, né? Os times, eles conseguem ter acesso a cultura da sua empresa? Como que é essa liderança? Então, são dois tripés ali, né? Muito quando a gente olha só em organização e também nos interlocutores. E às vezes eu escuto muito falando, pô, o pessoal tem que inovar, tal, não sei o quê, mas não pode quebrar nada. As coisas têm que continuar funcionando. É uma coisa, parece um pouco contraditório, não é? Porque imagina numa operação, sei lá, a gente vende, tem esse processo, essa esteira, tá bom, vou fazer de um jeito completamente diferente porque eu tenho essa tese de que isso pode funcionar. É provável que não funcione algumas delas, né? A empresa, a liderança precisa estar confortável com isso, né? Não penalizando isso, né? Perfeito. E assim, os meus pontos, na verdade, eles além de dentro da organização, eles se tornam um pouco mais polêmicos, que para mim, assim, é uma questão social também muito grande. Tá? Mas quando a gente olha, assim, isola dentro das empresas, dentro das organizações, historicamente, para a gente crescer, a gente precisava ter algumas coisas, assim, ser super parça do chefe, né? O chefe tem empatia por você, então ele enxergar da melhor forma o seu trabalho, ali para te defender. Tá. Segundo, fazer menos merda, menos besteira, né? Possível. Quem erra menos era um critério, sim, de crescimento da empresa. Cara, e bater as metas. Então, assim, alinhamento do chefe, não fazer besteira e bater meta. Você cresce. E aí a gente veio uma nova onda, né? Arriscar, testar e tal. Só que, assim, eu faço a provocação. Se a empresa tem, teoricamente, prega uma cultura inovadora, aí tem um João, sei lá eu, que... ele vai, testa, erra, acerta, tal. Mas aí, de acordo com a ferramenta de avaliação da empresa, chega no fim do semestre ou fim do ano, enfim, a variável dele, as métricas ali, sabe? Ele bateu, teoricamente, 70% da meta ali, né, dos indicadores, porque ele foi inovador e inovar, às vezes, consiste em você errar. E aí, sei lá, o Paulo, embaixo, cara, ele não testou, errou, fez o arroz com feijão, tava ali e bateu 100% da meta. Quem vai ganhar mais? Pois é. Então, é muito, assim, atrelado ao próprio reconhecimento, que até o Maurício, né, que era meu sócio lá na Startse, o Maurício Benvenuti, que eu amo ele, se vocês acompanharem ele nas redes, assim, vale super a pena. Ele fala que todo mundo trabalha antes para si e depois para a empresa. Então, todo mundo trabalha para realizar os seus sonhos de viajar, de casar, comprar seu carro, sei lá, cara, independência, qualquer coisa. E se qualquer coisa que a empresa, ela pregue, não entregue, e isso prejudica os seus sonhos pessoais, vai ser uma vez que ele vai fazer. Tô fora. Então, é uma questão muito grande, assim, que é padrão dentro das empresas. Isso, para mim, respalda muito nas questões sociais. Porque hoje, pra gente crescer, né, a gente segue ainda com os mesmos padrões, né? Hoje, o quão inclusivo a gente é sobre várias questões ali, é mais do medo de ser cancelado, né, do que qualquer outra coisa. E sem querer entrar muito, né, nessa polêmica, hoje a gente retrai muito mais com medo do cancelamento do que expande, porque você pode se dar muito mal. E aí você acha que o ser humano entra dentro da empresa, vira uma chave e fala assim, aqui eu posso testar, aqui eu posso ter voz, eu posso falar o que eu quiser. Eu não, posso ser cancelado dentro da empresa. O mesmo padrão do medo, a gente arrasta, é um crachá só. Eu acho que assim, o Brasil ele vai ter um problema sério, assim, de inovação. Pela cultura, né? Pelo nosso comportamento social, né? O quanto que a gente é de fato inclusivo, que às vezes a dificuldade não é a diversidade, é a inclusão na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O quanto que a gente lida com empatia e dentro da empresa. Então, assim, para mim são problemas e comportamentos separados, mas que, ao mesmo tempo, o ser humano. E nesse sentido, Ju e Michele, você criar um ambiente que é seguro é muito importante, porque é o que você falou, não, lá fora eu posso ser cancelado, agora aqui dentro eu posso falar a besteira que for, que eu tô com os meus, né? Eu tô segura com as pessoas que estão em volta. Empreender é um pouco isso, né? É você escolher um time, montar um time, fazer parte de um time e
ir pra porrada, né? Dar a cara a tapa, começar a montar as coisas, estando num ambiente que te dá essa segurança, com um grupo de pessoas que te dêem, de alguma forma, essa segurança para você poder arriscar. Porque a chance, aí não é de ser cancelado, mas a chance de fracassar também é muito grande. Muito. E ninguém se sente confortável com isso, né? Então, empreender é algo que é natural de uma pessoa? É instintivo a essa pessoa? Ou é algo aprendível? Ou é algo que as condições do dia a dia me fazem passar a empreender, né? Tô insatisfeito com tudo que eu vejo, eu vou fazer do meu jeito e a partir de agora vai ser assim. O que você acha o que é um empreendedor, né? O que faz uma pessoa empreender? Eu acho que é a soma dos dois, né? Primeiro, eu acho que tem que ter um pouco que nato isso, sabe? Eu acho difícil uma pessoa aprender a ser empreendedor, né? Eu acho que naturalmente ela já tem esse perfil, mas eu acho que também a insatisfação também faz gerar o empreendedorismo, né? Faz você querer inovar e fazer da sua forma ou fazer diferente e tudo mais. De qualquer forma, eu acho que os dois pontos exigem uma coisa muito básica, que é a coragem nisso tudo, né? Você precisa ter muita coragem de ir lá, porque sempre há um risco muito grande sobre tudo isso. Mas não é fácil. Eu, por exemplo, quando faço essas mentorias com várias outras empreendedoras, eu me vejo o tempo todo... Obviamente que eu tenho que passar mais segurança para todas elas, né? Mas os riscos são muito grandes. O tempo todo, por exemplo, a gente conversa lá, né? Eu cito aqui o Jeff é o CEO da Via Direta. Então, a gente dá 3 passos para frente e a gente dá 5 para trás. Isso o tempo todo. E eu acho que também esse próprio mindset e essa mudança de cultura e o que a Ju trouxe aqui também, que eu acho que é importante, é você saber reconhecer e reconhecer rápido também que você precisa ajustar. Talvez uma tomada de decisão que você tinha uma percepção que era muito importante para a empresa naquele momento, que ia trazer algum resultado de performance interessante, e aí você percebe que não faz sentido. Então, você dá 2 passos de inovação para frente, depois dá 5 passos para trás. Você fala, poxa, voltei para a mesma situação, né? Para estaca zero, né? Essa é a sensação que acontece o tempo todo. Por exemplo, esse ano que está sendo um ano super difícil para seguros, de modo geral, Sim. né? O preço do seguro está altíssimo. Está altíssimo, né? Então, assim, nós, como todo segmento de distribuição, trabalhamos com margem cada vez menores, Sim. né? Um ambiente extremamente competitivo. A gente trabalha hoje 100% digital. Isso é muito bom, porque não tem limite territorial, tanto na contratação, quanto, né, no acesso ao seu cliente. E, em compensação, o cara está toda hora na web pesquisando aonde tem o melhor preço. Então, quando a gente fala de uma cultura de inovação, que a gente quer dar uma boa experiência num segmento que já é um tanto difícil você inovar, né? Porque eu dependo muito da própria seguradora. Eu tenho o NPS, eu tenho o CSAT na corretora, só que muitas vezes quando eu tenho um detrator, eu vou querer entender o que está acontecendo, na verdade, ele é um detrator da seguradora, não da corretora. Aí você fica, cara, como eu faço, né, para me diferenciar nesse mercado? Então, é muito difícil, é muito difícil. E daí a gente fica o tempo todo naquela discussão. A gente tenta seguir em frente, inovar, gerar experiência, e aí é investimento, é orçamento, é energia, é tempo, porque toda vez que a gente coloca um novo projeto na corretora, pela estrutura ser pequena, né? Quem está na estratégia da corretora? Eu e o Jefferson. Quem operacionaliza? A gente tem a liderança? A gente tem, mas a liderança hoje que a gente toma, que a gente conta mais é da operação, é em contato com o cliente. Perfeito. Então, qualquer novo projeto, existe uma energia muito grande nossa, né? Então, assim, tem essa dicotomia, vamos ou não vamos. Então, a gente está no momento, por exemplo, que nesses 2 primeiros anos, a gente fez assim, vamos trazer tudo, vamos inovar, vamos fazer isso, parceria, investe. Agora a gente está assim, será que vale a pena? E essa é uma realidade, porque assim, quando a Ju traz, que eu acho que faz muito sentido, eu vim de uma grande empresa, eu acho super importante isso em grandes empresas. Quando a gente tem startup que tem orçamento, ou que tem uma estrutura menor, mas que tem orçamento, ou grandes empresas, eu acho super importante trabalhar com cultura, etc e tal. Agora vamos falar da realidade do empreendedor, que somos nós, que é lá 30 pessoas no time, né? Um corretor de seguros, porque eu sou corretora, mas pode ser qualquer tipo de empreendedor. Como a gente faz? Porque eu tenho sede também de inovar dentro, eu tenho sede que o time esteja engajado, eu tenho sede de fazer acontecer, de ter performance, né, e tudo mais. Mas a gente está no momento de avaliar, até que ponto faz sentido para uma estrutura como a nossa, né? E daí a gente fica nessa, a gente dá 2 passos para trás, então a gente reconhece de que a gente fez o investimento, não deu certo porque a gente não estava naquele momento maduro para isso, ou que a gente não tem um time talvez que não consiga acompanhar porque está muito na operação também. Não é responsabilidade do time também,
A gente tem que entender que às vezes a gente anseia certas coisas, só que existe um limite nisso. Se você não consegue trazer mais pessoas para implantar tudo isso, não tem como você sobrecarregar seu time, porque isso acontece muito também, né? A sobrecarga também do time, querendo, nossa cultura é inovadora, é isso, é aquilo, o time não abraça, mas peraí, como é que é o dia a dia deles? O que eles fazem, né? Será que faz sentido tudo isso? Então a gente está nesse meio, né, no meio do caminho aí. E eu acho que faz muito sentido com o que a Ju colocou, que se o que a pessoa for cobrada ou o que vai entregar resultado para ela... Ferir os sonhos, né? Primariamente não for alinhado a isso, a essa cultura, ela não vai entregar aquilo. Ela fala, bom, o que me dá resultado é eu vender. Então, inovar eu deixo para um segundo momento. Exato. Porque... Agora, eu tenho a impressão que cultura... E assim, eu não sei realmente, tá? Eu tenho a impressão que cultura você pode trabalhar para construir e tudo mais, ou você pode ignorar, mas ela vai existir do mesmo jeito. Sim. Então, não é algo... Eu vou ter a minha cultura, a cultura dessa empresa ou não. Isso não é uma opção, porque ela naturalmente ela vai existir. Agora, é possível os gestores, os donos, seja qual for a estrutura, decidir qual é a cultura ou a cultura emana daquele lugar? Eu vi uma vez uma palestra de uma pessoa de RH, infelizmente eu não lembro o nome, que ela falava assim: cultura é tudo aquilo que você deixa ou que você não deixa. Você está na sala, o seu vendedor pegou o telefone e para vender ele falou uma mentira. Você ouviu, você deixou. A sua cultura é que pode mentir. O cara pegou o telefone, falou uma mentira, desligou o telefone e falou, cara, isso não é assim, liga lá. A sua cultura aqui dentro dessa empresa não pode mentir. Então, dá para construir top-down uma cultura? Ou a cultura ela é feita desses pequenos momentos que você vai controlando, assim? Como constrói uma cultura dentro da organização? Na verdade, eu concordo com você, assim, a cultura ela já é dada, desde do dia 1, sabe? Alguém empreendeu ali, já existe a cultura da empresa. No começo ainda era muito a cultura da Ju, né? Como exemplo ali na WG. Porque hoje tem vários assessments, vários ferramentais para descobrir qual que é a cultura viva na empresa. E aí é possível sim, na verdade assim, só top-down, na minha visão, assim, não é o formato ideal. E por quê? Porque a cultura, ela de fato, assim, os valores, enfim, como a banda toca, precisa ser um acordo coletivo entre todo mundo. Legal. Para facilitar, assim, até a visão, eu relaciono, assim, a cultura, o relacionamento da corporação muito parecido com qualquer relacionamento que a gente tem na vida. Exemplo, casamento. Cara, quando você vai casar, seja o padre, sei lá, eu falo assim, tá bom, você promete ser fiel e tal. Uma coisa que já é implícito, e muita coisa já é implícita, assim, né, dentro da cultura de qualquer empresa. Sim. O respeito. Eu não sei o que, já é implícito. Só que, dentro do casamento, devo ser fiel, mas, sei lá, trocar um inbox engraçadinho, pode? Sim. Dá uns likes lá no, sei lá o que, de biquíni de sunga, pode? Não sei, cara, pra alguns casamentos super funciona e tá tudo certo. E pra outros, isso é o cúmulo, isso é infidelidade. Então, assim, não tem muito certo e errado. Existem as regras que funcionam pra dentro do seu relacionamento. Então, assim, é muito importante a gente entender quais as regras que funcionam dentro das nossas empresas. Então, tem vários diagnósticos. Cara, a nossa cultura da empresa, ela é mais inovadora, isso é percebido tanto na liderança quanto nos times. Não, como que a gente consegue? Então, às vezes, a nossa visão é completamente diferente de como a banda toca. E independente do que a liderança ela quer, às vezes, tudo bem, muito focado no planejamento estratégico, é muito importante ela entender o que ela quer, mas o que é muito a real, né? Pra gente criar ali os planos de ações, assim, muito claros e que de fato vão funcionar. Porque não adianta nada falar que a gente é inovadora, mas na verdade o time sente que a cultura da empresa é muito baseada por comando e controle. Eu falo, mas por que a gente não está inovando? Mas na prática está tendo algum ruído assim. Sim. Então é muito importante a gente usar esses ferramentais, a WG mesmo, sabe? A gente faz tanto diagnósticos de antecipação de crise, quanto de descobertas de valores culturais, para as empresas elas terem isso muito mais claro, sabe? Qual que é a nossa cultura, o que a gente valoriza, o que é presente aqui, o que não. E apresentar e falar, olha, gente, isso aqui é real. E aí agora vamos criar um plano de ação, né? Dado que é esse o cenário, como que a gente cria a nossa melhor versão em cima disso para acompanhar aí o futuro. Então, mas a liderança ela precisa estar muito alinhada
a isso tudo, né? Ela que vai tocar a banda, gente. Querendo ou não, a gente vem do comportamento lá que eu falei, que você crescer, você precisa estar muito alinhado ao seu chefe e tal, então a cultura da empresa pode ser incrível. Se aquilo não for de reconhecimento do chefe e ele não valorizar, provavelmente as pessoas elas não vão seguir. Então, esse alinhamento da liderança da empresa é muito importante. E a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre cultura. Agora, não existe uma formação para isso, né? Existe uma série de cursos, a Startse tem bastante conteúdo sobre isso, e a vivência. Vocês sentem falta, de alguma forma, de algo mais estruturado? Você estava falando sobre antecipação de crise, que eu achei mega interessante, não tinha nem imaginado isso, e a consultoria mesmo da WG sobre cultura. Só que sobre empreendedorismo, a gente tem um monte de gente na internet, Instagrams e tudo mais, falando um monte de histórias legais, né? Que você não sabe exatamente o que é real ali. Mas acho que vocês sentiram falta na jornada de vocês disso? A jornada de vocês foi muito feita da prática, da quebrar a cara e fazer. Como que foi para vocês isso? Eu tenho uma frasezinha que traduz muito, assim, como foi o empreendedorismo desde o... Vamos lá, ele disse. Vai ser legal, ele disse, sabe? Assim, ó, sofrendo aqui, ó, chorando. Eu Não, é bem isso, né? É bem isso. Não, primeiro que... Eu acho que foi muito na prática, mas assim, a gente já redesenhou já várias vezes, né? O primeiro desenho que a gente fez, né, no rebrand, depois da minha entrada e tal, a gente falou, não, nada a ver, nada a ver. Vamos falar o que a gente vive de fato, né? Sim. E foi, agora, se eu estivesse nesse momento, por exemplo, que eu comentei com vocês que está sendo o ano da avaliação, se a gente tiver que redesenhar o nosso DNA, eu te digo que estaria um pouco diferente ainda. Então, assim, é muito na prática. E é muito vivo isso, né? É muito orgânico, é muito orgânico. Então, assim, é de cada momento, né? Agora, obviamente que ele tem que ter um tempo para amadurecer, senão faz muito sentido você ficar, né, olhando para isso toda hora. Mas o que a gente quis fazer, por exemplo, Ju, a gente fez um primeiro desenho lá muito baseado no que eu e o Jeff acreditávamos, porque a gente precisava escrever isso. Então, a corretora, ela já tinha sua cultura, a corretora tem 26 anos, ela já tinha sua cultura, mas ela não tinha isso num papel documentado, oficializado, compartilhado com o time, num processo de onboard, por exemplo, no primeiro contato, né, que você falou, a pessoa entra, já existe uma cultura, ela tem que se adaptar. Inclusive, eu acredito que isso tem que ser apresentado antes dela entrar, né? Olha, a nossa cultura é assim, assim, assado, tá de acordo? Topa com a gente, né? Viver essa cultura, né? Todo dia, respirar essa cultura. Então, depois desse processo, aí a gente foi, né? Colocar num documento, fazer tudo bonitinho e tal. Depois de um ano, a gente falou, não, de fato, como que é a nossa cultura? Como é que a gente vive? E aí, a gente fez um workshop e a gente redesenhou o nosso DNA, que a gente achou que faz mais sentido, porque a gente é muita emoção, a gente é muita energia, então tem que correr. O que passa pelo nosso sangue? Qual que é o nosso DNA, por exemplo? Então, a gente mudou um pouco, né, de manual da cultura para DNA, e aí a gente entende que faz mais sentido pra gente. E a gente tenta vivenciar isso todos os dias. Mas, se a liderança não tá de mão dada com a gente, e esse é um dos nossos principais desafios, é muito difícil. É muito difícil. E respondendo assim do meu lado, eu ainda tive muita sorte, porque na Startse, gente, imagina, eu entrei, assim, o time da Startse cabia nessa mesa, hoje tem 200 pessoas, sabe? Sim. Então, você era muito pequenininho. Então, assim, emissão de nota, se virar, criar um Media Kit, fazer não sei o que, criar proposta comercial, entender o racional, valor, tipo, precificar alguma coisa, se relacionar com, vou falar com, sei lá, com o diretor, o presidente do Bradesco. Assim, a galera tem reunião, quem tinha que falar era eu ali, sabe? No comecinho, não sei o quê, vamos lá. Então, eu tive ainda muita sorte, sabe? Assim, porque eu tive que aprender já muito na raça, então isso foi me preparando. Isso é bom. Tive sorte também, porque lá eu tinha um canal, né, chamado Cultura. Eu falava já sobre cultura, então, assim, essa noção de conteúdo eu já tinha, só que algumas coisas, assim, formaram um super buraco. Como exemplo, gente, eu fundei a WG, eu tomei um golpe do contador. Porque eu não sabia, assim, pra mim, isso é uma coisa, eu sei que é muito básica, eu tenho vergonha de falar isso em voz alta, só que eu parto da cultura da confiança, isso é importante. da confiança. Isso. E aí eu depositava dinheiro pra ele pagar as minhas taxas, ele não pagava, ele embolsava. Aí quando eu vi, eu estava com um buraco de imposto, não tinha pago, eu falei, não, mas eu paguei. Enfim, gente, mas assim, eu acho que falta um curso, até é uma coisa assim que eu penso que tá no pipe, eu já tenho vários, como isso, assim, tipo, e a gente precisa saber de algumas coisas, e até é a diferença entre o startupeiro e o amador.
em várias situações, e que isso é uma coisa que me angustia quando eu sou amadora, né? E não a gente precisa ter uma noção do básico, até para conseguir medir o risco, né? Do tipo, eu não preciso me aprofundar tanto, mas, cara, quanto que eu posso me ferrar até aqui? Então, eu preciso entender no detalhe da contabilidade. Existem vários escritórios de contabilidade que fazem isso, mas eu preciso ter um mínimo do repertório para eu discutir qualquer situação para me proteger. Então, assim, a contabilidade é uma coisa que é super importante. Cara, conteúdo nas redes sociais, os clientes, eles, às vezes, você já tem uma carteira, às vezes você arrasta uma carteira, só que você precisa fazer com que eles entendam melhor qual que é o seu produto, ou até entender melhor qual é o seu produto, você precisa movimentar essa base, que até você entender, às vezes, qual que é o seu produto, eles já te relacionam com alguma temática ali muito específica. E aí, conteúdo mesmo, redes sociais, cara, funil de vendas, material, proposta comercial, isso com designer, com texto, com copy. Tipo, são algumas coisas ali básicas do empreendedor e que ele precisa saber desde o começo. Indicadores, como o OKR. Mas OKR, então, é para grandes empresas? Não, esquece. Tipo, principalmente no começo, pra gente se apegar com... mas não, eu fiz um monte de coisa essa semana. Sério, o que você fez? Eu resolvi a história da mesa do coworking, que agora a gente tem não sei o quê. O papel higiênico. O PPT, agora a gente tem um novo sei lá, slide XYZ, agora o logo da WG... Cara, mas assim, de indicador, o que isso vai mudar o ponteiro do negócio? Se a gente não tem ali os objetivos muito claros, a gente se perde no operacional e no começo não tem dinheiro pra perder com qualquer coisa. Gente, legal, mas nada que a gente fez essa semana, então, mudou o ponteiro da empresa. Isso tudo é muito importante, mas a gente não pode focar nos objetivos principais. Tanto quanto, cara, gestão de times, a plataforma mesmo, sabe, online de acompanhamento, de o que vocês estão precisando, todo mundo ter a visibilidade de trabalho de todo mundo, até para saber o que pode contribuir, o que não, tem um contato, é isso, aquilo. Então, assim, é um packzinho ali de coisas e que é super importante, assim, sabe, para a sobrevivência, que hoje em dia talvez seja um pouco diferente lá de trás, porque a gente ainda vive um formato híbrido de trabalho que antes era vamos resolver, vamos, tá aqui a folha de papel, deixa eu escrever aqui no quadro, se eu escrevo no quadro do Work, cara, amanhã o quadro tá apagado. Então, assim, eu preciso ter um apoio da tecnologia. Então, são algumas coisinhas, rituais mesmo, sabe? De one-to-one com o time, pra entender, enfim. São várias coisas ali voltadas ao empreendedor e que eu senti falta. Tem muito conteúdo por aí, mas nenhum assim, isso aqui é o step 2, isso aqui é o step 1. Foca nesse. Foca nesse, isso aqui é o must have, isso aqui é o nice to have, sabe? Sim. Falta. Assim... eu acho que Vamos criar? Muita gente já conhece. Vamos. Nossa, sabe que eu tava pensando nisso agora? Vamos. Eu tava pensando nisso agora. Essas skills todas no meio do caminho, né? Você pode ter a formação, sei lá, administrador, outro é não sei o quê, outro é corretor, outro... Esse começo técnico, eu vou colocando a mão na frente da câmera, esse começo técnico existe. Lá na frente, o produto, o meu produto é assim, não sei, você tem o seu mercado, você pode criar um produto que é novo no mercado e tal. Mas o que vai te fazer, o que vai construir essa jornada inteira é o que mais falta, né? Então, assim, esse negócio do contador é interessante dividir, por mais que a gente tenha uns erros que a gente tem raiva e tenha vergonha, porque eu tenho uma coleção deles, vou contar alguns, não vou deixar vocês só nisso, porque fica parecendo para todo mundo que é uma jornada perfeita, né? Você fala, bom, então a Ju, ela começou... Eu tô que nem o William Bonner, hoje eu tava pintando aqui, ó. Tá meu lugar agora, mas jornada incrível. Pô, a Ju começou ali na Starts, aí ela... linha reta, né? Ascensão contínua. Não é, né? Não, de ninguém é assim. Tem uma porrada uma atrás da outra. Então, acho que é muito importante. E falando principalmente por serem mulheres... Então, a gente tem hoje no mercado de seguros, a maior parte das pessoas que trabalham no mercado de seguros são mulheres, e uma quantidade muito pequena estão nos cargos no C-Level, ou em qualquer outra nomenclatura, mas cargos hierárquicos maiores. Isso acontece em vários mercados, mas no mercado de seguros isso é clássico, né? Você conversa o dia inteiro dentro do mercado de seguros, está falando com mulheres. Você vai para um evento, só tem homem dentro daquele ambiente. Então, e mesmo dentro da Tex, que hoje em dia a gente tem uma quantidade de mulheres muito grande, existe existe frequentemente as mulheres não se sentirem preparadas para aquilo. Então, tem um dado lá do LinkedIn que já foi amplamente
repercutido, né? Sim. Que as mulheres, para se candidatarem a uma vaga, precisa ser assim, 110%. O cara mal tem 10% do negócio lá, ele já se candidata. Tem uma diferença, talvez, na formação, na história de tudo isso, mas contando como mulheres, né? Tipo, vocês passaram muito por essas síndromes do impostor, de você não se sentir preparado, de falarem, agora você é tal coisa, né? Essa posição, você fala, não, peraí, vamos devagar, talvez não... E às vezes falta essa oportunidade, né? Às vezes nem é cogitado para essa oportunidade. Vocês percebem que, tendo chegado onde vocês chegarem, né? Estando no ponto que vocês estão, isso fez diferença? Isso foi impactante? Fez parte da história de vocês, de alguma forma? A minha, total. Nos dois lados, né? Tanto já estar preparada para ocupar uma cadeira e nem ser cogitada, né? E a outra forma mesmo é de não me sentir pronta para, né? Hoje não, mas assim, durante muito tempo, sim. E eu acho que esse é um dos grandes desafios também que eu tenho hoje junto às minhas mentoradas, é poder fazer essa provocação, que nem você falou, né, você se sente impostora, né, muitas vezes, né, a síndrome da impostora, ela é muito real para as mulheres, eu não sei se a Ju, né, sente ou já sentiu isso, mas isso é muito real, e nas minhas mentorias, inclusive, eu dou um livro específico que fala sobre isso, primeiro vamos discutir sobre isso, porque eu não vou conseguir, eu não tô pronta, porque eu preciso fazer outro curso, porque eu preciso fazer aquela especialização, porque você não precisa fazer nada. Você precisa começar, entendeu? Esquece porque eu sempre tenho que estudar mais, eu sempre tenho que... Ninguém tá falando aqui que conhecimento não é importante. Eu acho super importante e eu tô estudando o tempo todo. Mas a gente tem que entender que a gente tem isso e é cultural e na verdade, é antropofásico, né? Isso vem de muito tempo, né? Não é de agora, né? Tudo isso. Mas a gente precisa fazer essa provocação. E o que você disse mesmo sobre o cenário de seguros é completamente real, né? Hoje, por exemplo, vai ter um happy hour, por exemplo, provavelmente terão 100 homens e 10 mulheres presentes, né? Sim. Então, algumas mulheres da Tex que a gente gostaria que tivessem lá, falam, mas eu não me sinto à vontade, porque só vai ter homem. Aí conversa, não sei o quê. Então, é sintomático, né? É um problema que a gente tem. É um grande problema e eu acho que a gente tem que olhar para isso e tem que atuar em cima disso, urgente, né? Porque quando eu vim pro mercado de seguros, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso me conectar com as mulheres foda desse mercado. Eu falei, eu preciso ter como referência. Eu gosto muito de ter mulher foda como referência. Aliás, você agora é uma referência. Ai, gente, que emoção. Adoro conhecer mulher foda. Você é referência também. Maravilhoso. E aí, eu falei assim, eu preciso ver quem são as mulheres fodas do mercado. E aí eu comecei a cavucar. Tem muita gente foda. Muita. Só que não dão visibilidade pra ela. Então, assim... Primeiro, obrigada, Emir, por nos colocar na frente das câmeras, né? E dar espaço para o segmento. Isso é super importante. Para seguros, especificamente, quando a gente vai para tech, isso é muito mais comum, né? As meninas estão mandando ver e cada vez mais a gente sabe que ainda tem grandes desafios, né? Mas em seguros, especialmente, a gente tem demais. E eu tenho conseguido fazer certo barulho em seguros nos 2 anos, coisa que eu nunca fiz em toda a minha trajetória de tecnologia, né? Por quê? Porque aí eu estava dentro de um ambiente corporativo. E o ambiente corporativo faz muito isso com a mulher. Infelizmente. Faz muito. Seja numa roda de reunião, eu era head nacional de vendas, eu tinha mais de 80 pessoas embaixo de mim, eu tinha 5 gerentes nacionais embaixo de mim. Eu sentava em algumas reuniões para conversar com o cliente, apoiar os meus vendedores, os meus liderados. Muitas vezes o cliente não olhava para minha cara. Entendeu? Então, assim, faz alguns anos isso? Faz, mas que seja 10 anos. Entendeu? É meio absurdo tudo isso. E eu sei de fatos ainda que isso acontece, né? Sim. Mas eu acho também que vai muito da gente também protagonizar. Então, acho que a gente tem que se colocar nesse papel, sabe? Dar a cara pra bater, se expor. E que eu acho que cada vez mais a gente vai conseguindo ter esses espaços. E eu só não vou no happy hour porque eu tenho o meu específico dessa semana, mas no próximo eu tô. Vai ser muito importante que eu também vou arrastar bastante gente daqui. Vão se sentir à vontade. Vamos se sentir à vontade. Mas vamos conversar com o homem. Por que homem não pode conversar com... Né? Por que mulher pode conversar com o homem e homem não pode conversar com mulher? A gente não precisa ter grupos específicos, né? Isso não importa, né? Não, e assim, eu já senti demais. Isso que eu ainda tive uma baita sorte, desculpa, de criação mesmo, assim. A minha família, historicamente, a gente veio, assim, de mulheres, cara... Foda. Porreta, assim, mas porreta, tipo, às vezes mais por idealismo, por exemplo, 2 exemplos só.
a minha avó por parte de mãe. Quando minha mãe fez 18 anos, entrar na faculdade, minha avó botou uma pastinha embaixo do braço e falou assim, vou pra faculdade. Eu falei, não vai, não sei o que. Ela falou, não, eu quero fazer direito e tal. Ele não, ele é super machistão. Assim, ela foi, fez direito. Gente, enfim, virou procuradora de estado, se aposentou ganhando mais que ele. Assim, teve que colocar uma vinha embaixo das pernas. E do lado da minha mãe, ela também teve que empreender muito cedo, que meu pai ficou doente, era muito novo e tal. Então, ela assumiu a casa. Então, legal. Eu sempre fui vendo assim, as referências não tinha muito do, mulher, cara, é a mulher, a voz, é o telefone, é o não sei o que, também, enfim, cara, sempre ali muito à frente. Então, as referências eram sempre muito assim, e eu acho que os meus pais também, eles sei lá, meio maluco beleza, assim, sabe, eles se conheceram fazendo intercâmbio, tipo, já um perfil, assim, né, um pouco diferente, e que eles, eu acho que sempre tentaram empoderar a gente, mas dizendo, talvez não ressaltando essas questões. Então, assim, foi um susto muito grande quando entrei no mercado de trabalho que existia machismo. Pra mim, no mundo era, tá bom, se tinha qualquer coisa... No seu mundo, isso não existia. Meu mundo era muito baseado em comportamento, assim, sabe? Que bom, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tive que descobrir sozinha, levei um susto sozinha também. Mas essa síndrome de impostor, assim, eu acho que ela vai criando naturalmente, né, ao longo do tempo, pelas coisas mesmo que a gente escuta ao longo da jornada e que a gente escuta no entorno. Então, assim, é sempre muito justificável o sucesso de alguma mulher, né? É sempre muito justificável, incrivelmente. Eu até fiz um vídeo super irônico nas redes sociais ali, que eu postei o vídeo e falei, nossa, vai dar merda. Aquele vídeo assim, você não posta em paz. Mas, tipo, é muito de, virou sócia? Quem tá pegando? Foi promovida? Exato. Quem tá pegando? Mas também com esse sorrisão aí, até eu bati a meta. Mas nossa, veio com a roupa pra bater meta. É tudo, qualquer avanço da mulher é muito justificável por alguma coisa. Tem uma explicação. Muito atrelada. Então, assim, você já parte do princípio que... Exato. Cara, que assim, você não é boa o suficiente. Você pode entregar a mesma coisa, mas alguém vai querer justificar com alguma coisa. Sim. Então, só que eu descobri também algumas coisas que, graças a Deus, assim, que a quantidade de gente que às vezes não era tão boa, mas se posicionava muito bem. Então, toda vez que bate pra caramba, gente, assim, a síndrome do impostor, assim, sabe? Que eu olho, eu falo... Gente, outro dia saiu uma matéria, foi a primeira matéria desde que eu comecei a empreender. As pessoas perguntavam, mas também... Eu até bati, assim, super forte, gente. Mas também... filha de quem? Aposto que o papai pagou a empresa e aí dinheiro chama dinheiro. Eu ainda respondi assim, cara, ele é falecido há 10 anos e com maior prazer e orgulho ele iria pagar a minha empresa inteira, assim. Mas, tipo, infelizmente não foi o caso. Mas a esposa de quem? Tipo, gente, deixa eu te contar, cacete, eu trabalho desde os 16 aqui, tipo, isso se não antes, né, com as coisinhas ali. Mas quando bate a síndrome do impostor, assim, do tipo, eu deveria... Sabe, assim, estar nessa posição, eu deveria... Eu vi e falava assim, cara, tem um monte de babaca que não deveria. Então, assim, pra começar, o mundo não é tão justo quanto poderia. Então, cara, que bom que eu tô aqui, que vai lá e abrir porta também pra um monte de mulher. Só que o que me angustia, às vezes, cara, mas tem um monte de gente também que tá fazendo muita coisa legal. Por que não tá junto também, sabe? Eu saio indicando, enfim, assim. Mas bate, gente, uma insegurança. Eu olhei e falei assim, gente, mas... Enfim, é uma sombra que deve ser trabalhada o tempo inteiro, assim. E que eu acho que um ponto super positivo que a gente avançou, pelo próprio comportamento, assim, sabe, da mulher, a gente foi mais tranquila com esse lance do autoconhecimento, da terapia, do coaching. Tipo, a gente tem uma questão, a gente vai lá, a gente trabalha e a gente fala. E às vezes, alguns homens ainda têm, hoje em dia muito menos, mas alguns ainda tinham uma resistência, né? Mostravam uma fragilidade. Até por conta da criação, coitados, né? Eles foram criados, o homem não chora. Zero positivo isso. Zero positivo. Zero, então, assim, nossa, é uma vergonha. Como assim, sabe? O meu sobrinho contando pra gente que, pô, a namorada dele, né, eles terminaram e que, cara, uma vergonha o que ela fez, porque ela falou, ela pediu exclusividade no relacionamento, por isso que eles começaram a namorar, e, cara, ela enganou ele, isso é uma vergonha, isso ninguém se faz, e assim, numa confiança, que eu vou fazer, gente, a minha geração ia falar assim, imagina, uma piriguete ali, eu que não quis, então tem outras questões e que a gente vai entendendo também muito os nossos pontos fortes, fracos, mas a mulher com certeza precisa ter um respaldo ali por trás muito maior, que a gente é bombardeado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E até hoje, né? E aí fala assim, nossa, gente, é porque falta educação no Brasil.
Cara, você olha a galera que me traz... Eu ainda, às vezes, eu faço questão, assim, não só nas questões ali comigo. Eu olho assim, cara, as redes sociais como... Gente, não, isso aqui tem formação, tem faculdade, pós, MBA, doutorado, tá... Cara, assim, é cultural, é criação, é berço. Eu não sei, é um imbecil, não sei. Não, se a gente pegar até, por exemplo, startups, né? Você, por exemplo, que teve o aporte importante, né, na sua. Se a gente pegar... Não tive aporte. Não teve aporte? Foi bootstrapping. Esse é o ponto. Ah, entendi. Porque assim, se a gente for ver os aportes em empresas fundadas por mulheres também, é 0,0 tantos %. Né? Então, assim, é meio absurdo, né? E esse já é um reflexo, né, do que é a nossa sociedade e o que a gente precisa combater todos os dias. E assim, desculpa estender, tá, esse assunto. Então, eu acho um assunto excelente. A gente pode ficar até amanhã falando sobre isso, gente. Mas assim, saiu um estudo na McKinsey falando sobre as VCs, né, na hora ali de investir em startups de mulheres, e investir em startups de homens. A forma com que eles se posicionavam ali, né, nos questionamentos para as startups das mulheres, estavam muito mais atreladas ao que elas poderiam perder. Então, assim, e se isso não der certo? Né? Mas o que você... e também muito atrelado ao passado. Mas o que você fez da sua jornada que você acha que isso daria certo? E versus os homens, era muito mais olhando uma visão de futuro, como o cara enxerga o futuro e não tanto passado, assim. Existe uma questão estrutural que foi comprovada ali pelos dados da McKinsey que é mais desafiador. E termina, nesse sentido, termina sendo mais... o crivo é mais severo, é isso? A exigência é maior? Não. É o viés que se dá. Ao invés de olhar para o que é a visão dessa empreendedora, eu estou olhando para o... Sei lá, se... O que você fez até aqui, isso importa muito? Ou você vai ter filho? E quando você for ter filho... Eu já ouvi isso de um investidor. Ele falou, cara, mas nessa idade eu vou colocar dinheiro na empresa e... Puta, daqui a pouco ela vai ter filho. Então, quem é que vai tocar a empresa? Ela que é a mente da empresa. Como é que eu vou fazer isso, né? Acho que é tudo isso. Eu não tenho todas as respostas anteriores, né? Me perguntaram uma vez no escritório, quando a gente tinha feito a mudança, né, que eu assumi como CEO da Tex, e, porra, pra mim foi uma mudança, assim... primeiro que era algo que eu não tava no meu mapa, né, do meu planejamento ali, e para mim é uma mudança muito grande, porque eu era muito de operações, então deixar de olhar tantas operações é algo que até hoje eu sofro, né, e olhar mais para o estratégico era uma dificuldade muito grande. E aí, num contexto desse, uma pessoa me perguntou, falou, mas você já teve síndrome do impostor, né, você já se percebeu com síndrome do impostor? Eu falei, hoje de manhã. Mas, tipo, é meio que o dia a dia, né? Você vai dormir falando, puta, arrebentei, né? Foi, não sei o quê, e você acorda falando, caralho, que tá certo, né? Tem tanta notícia, tanta informação, tanta coisa. Você fala, eu não vi tudo, né? Eu não vi o universo inteiro para tomar essa decisão. E se eu parar para ver o universo inteiro para tomar essa decisão, o bonde já passou. Esquece. E até do perfil também empreendedor, e isso eu tava em discussão, cara, com alguns amigos e também com outras pessoas que eu fui trazendo ali pro time. A gente, às vezes, tem um ideal, né, de empreendedor, que é aquele que tira do zero e faz não sei o quê e tal. Só que existem alguns perfis assim, cara, eu sou esse perfil, eu amo tirar, cara, desenho assim, não existe nada, tá aqui um PPT em branco. E coincidentemente, ao longo da vida, cara, o próprio projeto na XP, lá na Mil, depois na Stats, em todas as áreas, PPT em branco. Só que existe um perfil de empreendedor que ele não é tão eficiente, vai muito da sua personalidade, do seu capability ali, de tirar o negócio do zero. Ele entra numa fase 2, mas ele entra tão bom numa fase 2 que o cara da fase 1 não entra. Eu sei que eu preciso ter esses perfis complementares com idealizei, cara, criei a proposta de valor, cara, essas aqui são as soluções. É uma execução ali na prática. E que exemplo, cara, operacional então nesse dia eu já preciso enviar todos os invites para o cliente, isso aqui é a planilha XYZ, isso aqui é automatização com tal. Isso acaba a minha criatividade, assim, sabe? Eu falo, gente, não, isso aqui vocês sabem que eu não atuo tão bem, eu preciso de vocês. Mas aí eu consigo olhar e falar assim, você já enviaram os invites? E todos os assessments, isso aí tá funcionando? Isso aí tá automatizado? Mas esse autoconhecimento da onde é o seu papel é muito importante. Muito. Assim, é no operacional, é mais na frente com o cliente e tal. E para você trazer esses perfis complementares. E não existe um único perfil, né, de empreendedor. São vários. E que você vai trazendo para somar. E aprendizados do que não fazer ou de quem você não é, né? É muito importante. Claro, até do que a Ju falou, né? Tem coisas que é importante você saber ali por cima. Eu vou ter noção, tal. É importante. Agora,
eu não domino aquilo. Então, o que a Michelle falou de trazer os advisors, por exemplo. Bom, eu vou trazer um cara que vai poder encurtar esse meu período de aprendizado absurdamente e eu vou conseguir entregar o que só eu posso fazer, de fato, muito melhor, né? Para vocês, teve uma diferença substancial quando vocês começaram a não tentar... Eu vejo muito isso em corretoras, né? Falando do mercado de seguros. O corretor de seguros, o gestor na corretora de seguros, ele tenta fazer tudo. A gente na Tex atende corretores, uma pessoa, né? Até as multinacionais. Aí você vê que na multinacional é uma organização com a complexidade de qualquer mercado. Sim. Mas o corretor de seguros médio, ele é aquele cara que tenta fazer tudo, que tem tem poucas áreas dentro da empresa. Tem o time de venda, o time de sinistro e acabou, e o dono, né? A maioria. Dar esse corpo fez diferença para vocês? Assim, até o próprio time, como as pessoas se organizavam? Sim, total. Hoje a gente trabalha com três frentes nesse sentido. Uma de RH mesmo, né, de pessoas, que é uma empresa que dá, né, uma executiva com a empresa dela que dá esse suporte pra gente, que a gente fala que RH é estratégico. Tecnologia, né, que é outra coisa que, né, não é nosso know-how. E a parte de finanças, né, que para mim é o core da empresa, né? Não é o comercial, é finanças o tempo todo, né? Então, assim, a gente deu um grande salto. Depois que a gente fez isso, por exemplo, a gente já partiu para planejamento estratégico. Que empresa do meu tamanho tem planejamento estratégico? Não tem. Não tem. Entendeu? Então, a gente faz planejamento estratégico, a gente tem nossos OKRs, nossas metas, né? Como eu vim de tecnologia, eu trouxe todas essas terminologias para o mundo. Eu passava 90% da reunião falando, ninguém entendia porcaria nenhuma. Eu comecei a traduzir o negócio, né? Então, assim, a gente criou nossas metas, a gente criou nossos indicadores, né? A gente faz planejamento estratégico, a gente envolve o time de liderança também nessa construção, porque a gente percebeu que se a gente não envolvesse, não ia também ter fit com a cultura, né? Então, no primeiro ano a gente fez por conta própria, no segundo ano a gente fez com o time envolver, então foi importante também para eles entenderem o porquê das decisões, não é uma decisão top-down, tem, né, um contexto por trás de tudo isso. Então, a gente teve uma evolução muito importante nesse sentido, e a gente está muito bem com todos esses parceiros. A gente se orgulha em dizer que nós somos uma estrutura pequena que consegue, né, grandes resultados. Óbvio que a gente tem os nossos desafios do dia a dia, óbvio que é difícil, né? A gente comenta o tempo todo que quando a gente passou por 100% digital, que a gente já era digital, mas não era 100%, nós tínhamos os canais presenciais ainda antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, quando a gente veio para o digital e a gente tem um grande parceiro hoje de leads que nos ajuda com isso, a gente falou, poxa, tá dando super certo, vamos investir todas as fichas. Então, a gente ainda tá no momento da corretora, que a gente costuma dizer, em 2018 é a nova via direta, né? Por causa dessa questão 100% digital. Então, a gente tá num momento ainda de muito investimento com esses advisors, né? Com esses produtos que a gente quer gerar uma melhor experiência para o cliente e também captando o máximo de clientes para crescer a carteira cada vez mais. Mas a gente sabe também que a gente não chegou no nosso ponto de equilíbrio. Entendeu? Perfeito. Por isso que a gente ainda reflete muito em cima de indicadores. Poxa, a gente fez esse desafio. A gente tem até uma rede de novos projetos dentro da empresa, né? Apesar de ser uma estrutura pequena, a gente tem uma rede de novos projetos. Então, a gente coloca um projeto, a gente tem uma meta, a gente cria uma meta, cria um indicador. Aí, né, tem um tempo, né, para ter aquele retorno. Não teve o retorno? Faz sentido, não faz sentido? Eu li um post seu sobre isso, inclusive. Né? Às vezes a gente quer, né, colocar novos projetos, só que a gente tem que entender se faz sentido, não faz sentido? E se der errado e se não der errado? Né? Então, assim, todas aquelas reflexões é o momento que a gente está tendo agora para saber se a gente continua ou se a gente não continua. Mas os advisors, eles são essenciais, porque os advisors, eles estão num tipo de estrutura que provavelmente a gente não ia conseguir, dentro do nosso plano orçamentário, absorver isso. E a gente tem que lembrar também que toda vez que a gente traz gente para o time, é mais gente para a gente gerenciar. Sim. É mais gente pra gente gerenciar, não gosto muito dessa palavra, liderar, né? Então você tem que acompanhar. Independente se você é um CEO, independente do teu cargo, da tua cadeira, você tem que acompanhar, você tem que direcionar, você tem que dar a mão, né? E daí, quando você não absorve essas pessoas, você acaba, de certa forma, deixando também uma parte do seu tempo importante voltada para a estratégia.
né? Que para mim estratégia também está diretamente relacionado também às conexões que a gente faz fora da corretora, né? Os ciclos que a gente circula, né? Então isso para mim é essencial. Eu digo, conexão é tudo. Conexão é tudo. E a minha grande virada de chave em termos de conexão foi na saída do corporativo, que é o tempo todo a gente está de olho, cara, seguros é legal. Mas deixa eu ver o que a Ju tá fazendo na empresa dela de diferente. Ai, deixa eu ver o que o IMI tá... Deixa eu ver com quem eles estão se conectando. Deixa eu ver se dá para aproveitar alguma oportunidade. E aí a oportunidade é justamente para depois você internalizar algum processo bacana que dá para absorver. Não sou uma grande empresa, mas numa troca, num bate-papo aqui, sai umas ideias, a gente troca umas figurinhas, você consegue melhorar o teu dia a dia como pessoa, o dia a dia do teu funcionário, o dia a dia da empresa e o dia a dia do cliente, e assim por diante. Sim. Você falou do digital, né? Que é um aprendizado novo para todo mundo, né? Aqui na Tex, a gente gostava, alguns gostavam da ideia de poder ter home office antes da pandemia, mas não era um assunto que ninguém entrava. Sabe aquele negócio? Ah, seria legal, tá bom, vamos tocar o dia a dia. E a gente foi obrigado, né? Aliás, o estúdio que a gente está aqui era porque a gente precisava contratar mais gente, a gente não queria sair daquele prédio do outro lado da rua, e a gente falou, tá bom, traz o time de marketing para cá, dá para eles trabalharem satélite, né, fora do escritório. E aí veio a pandemia, a gente descobriu que não precisava de nada disso e por isso virou o estúdio. Mas a gente foi aprendendo o que fazer, porque agora a gente tem gente... Antes a gente contratava só no Rio de Janeiro. Não, porque é perto, aquelas coisas que... Não faz sentido, né? Se tiver lá Mas aí foi... Hoje tem gente em 14 estados, então tem gente que nunca pisou na Tex. Como que a gente faz para essas pessoas sentirem a cultura da Tex, fazerem parte da Tex? É difícil. Aí Oi? Me liga. Eu vou entrar na consultoria agora. A gente começou a fazer um negócio que a gente chamou aqui de... a gente já faz há 50 e poucas semanas, porque é um por semana. A gente chama de Giro Tex. Então começou bem no meio da pandemia mesmo, só tava eu no escritório, a ideia foi do Ed, só tava eu no escritório e eu dei um giro no escritório, mostrando o escritório para todo mundo, celular mesmo, assim, selfie, babá. Aí uma vez por semana a gente contava o que estava rolando. A área tal, a squad tal entregou tal projeto, não sei quem fez, não sei quem... Hoje em dia a gente faz nessa sala, tipo bancadinha de telejornal, roda todas as sextas-feiras, a gente entrega isso, e conta tudo. Quem tá, há quanto tempo na empresa, a história do fulano que na festa de final de ano do ano tal aconteceu tal coisa, não sei o quê. Então, foi um jeito que a gente achou de fazer as pessoas que nunca vieram para cá se sentirem parte daquilo. Vocês têm um guia de cultura? Não. Legal. E aí, o que eu ia perguntar antes da consultoria era como começa isso, né? Por onde começa? Você falou do guia de cultura. Lá atrás, quando eu ainda não li, todo mundo me recomenda bastante, o livro do Netflix que fala sobre a cultura, né? Sim. Tô com ele aí. Tá com ele? Como que é? É o vermelhinho, eu não lembro o nome. Eu também não lembro. A cultura não... Tenho todos os docs dele aqui. Mas enfim, a gente vai colocar ele em algum lugar. E todo mundo falava, e lá tem um guia de cultura muito claro, né, do Netflix, que não é regrando, pelo que me contam, né, eu tô contando o livro que eu não li, mas não é regrando exatamente, mas é falando quais são esses valores, E a gente já começou a fazer isso e não seguiu. Como que começa? Por onde começa, né? Cara, começa, pra mim, pelo ponto que ainda... As empresas elas não entenderam o quão importante que eles são, assim, são os valores. Quais são os valores? Ah, mas está pregado na parede, tudo bem. Mas vamos fazer uma pesquisa de valores? Quais são os valores da sua empresa? Esse é o primeiro passo, assim. Não os valores que você fala que são da sua empresa, não. O valor que o time fala que é da empresa. E tem vários diagnósticos, tem várias ferramentas que ajudam a descobrir quais são os valores percebidos. Às vezes são os valores pessoais, sabe? Assim, conflitam muito. Primeiro, quais são os valores que você acredita até que vai fazer a empresa, né, ir daqui para frente? Às vezes a gente tem meio uma dúvida quanto a valores, quanto a comportamentos, né, das pessoas, assim. Me fala, cara, por que a sua empresa sobreviveu na pandemia? As pessoas, elas se comportaram como, sabe? Quais os valores presentes? Por que você ficou dentro da empresa, assim? Legal. Tem como a gente entender algumas coisas. E aí, dado que a gente tem os valores, sei lá, tem algum valor, a Tex, pra gente dar um exemplo? A gente fala muito sobre inventar o futuro. Inventar o futuro, perfeito. E aí, inventar o futuro é um valor.
Aí o segundo passo é traduzir esses valores em comportamento. Por quê? Se eu perguntar pra você o que é inventar o futuro, pra você vai ser uma coisa, pra Michelle vai ser uma, pra Ju vai ser outra. Sim. E aí eu viro e falo assim, eu quero que todo mundo viva o valor do inventar o futuro, que tá atrelado à inovação e que tá atrelado, né, a diversas coisas. Legal, e todo mundo que vivenciar os valores, que os valores e a cultura do ataque é a coisa mais importante, né? Porque às vezes o resultado individual vai falar, nossa, aquela pessoa tá performando pra caramba, mas eu perdi 10 do time por causa dessa pessoa, tipo, é uma conta muito cara. Sim. Então, assim, é o coletivo, a importância do coletivo é a coisa mais importante que tem. Então, assim, entender todo mundo quais são os valores, traduzir isso em comportamentos, até pra gente conseguir ter nas avaliações. Cara, inventando o futuro, o Omar, de 0 a 10, quanto que ele inventa o futuro? Por quê? Porque uma pessoa que inventa o futuro quer dizer tal. Isso a gente faz em diagnóstico qualitativo, de interpretação de texto para a gente entender o significado. E aí a gente traduziu os comportamentos, e na minha opinião, é muito legal a gente fazer um ratatá mesmo, assim, puxar diversas questões atreladas à história, à curiosidade, a coisas assim engraçadas, coisas pequenas do dia a dia. A gente fez isso lá na Startse, é uma coisa que eu arrasto muito para os clientes, porque um exemplo, e que isso traduz num doc que é o Guia de Cultura, que é o Guia de Cultura do Netflix, que ficou super famoso. A Startse, o fundador, são 2 mineiros, então assim, pão de queijo lá, uma coisa que vale ouro. E aí as pessoas falam, nossa, olha, saiba que pão de queijo vale ouro, então não venha com um saquinho de pão de queijo. Comprou pão de queijo, saiba que vai todo mundo devorar o seu pão de queijo e, cara, nas maiores comemorações, tá bom, o que o pão de queijo tá vendo? Nossa, pão de queijo. Cara, o café, não recuse nunca o cafezinho, cara, à tarde, quando alguém te chamar, porque é uma coisa ofensiva pro mineiro, foi uma coisa que arrastou. Tanto quanto isso quando a gente fala no macro. E o que eu fiz? Eu disparei vários diagnósticos para os times, e lá tinha um tom muito irônico também, muito engraçado, né? Então, assim, qual frase mais traduz a área, sei lá, de marketing? Aí o pessoal falava, só vai dar errado se você tentar. Fica tranquilo, só vai dar errado se você tentar. O que você vai falar? Desculpa. Não, eu ia perguntar se a linguagem que vocês adotavam lá dentro era isso, era sempre meio irônica, assim, era o jeito Startse de falar, é isso? Sim, assim, era tudo muito voltado à brincadeira, e eu ainda como líder de cultura, ainda era uma carreira assim, um pouco solo, que a gente estava em fase super de crescente, ainda tinha um olhar muito, uma linguagem também muito Ju, sabe, assim, do negócio ainda arrastar, mas a essência da empresa era muito da piada, né, era muito do rir de nervoso, e falar, nossa, mas você tá chato demais, meu Deus, e falar assim, né, eu falando, nossa, chato demais, faz tudo... Então, assim, mas entender qual que é a história da empresa, macro-organização, o que diz muito sobre as áreas ali individuais, exemplo, na área de cultura. Por um tempo foi só eu e o Júnior, né, ali, o CEO. E aí uma frase que representava, pode falar, meu anjo. Tipo, de um tom super irônico. Fala, meu anjo. Tipo, e assim, e aí as pessoas, elas, antes de entrar, eu apresentava o guia de cultura e as pessoas, caramba, tipo, me identifico. Algumas olhavam e falavam assim, babaquismo. Isso aqui foi construído com todas as pessoas que estão aqui. Sabe, isso aqui é importante, isso aqui você se identifica. E é interessante porque se for uma babaquice para alguém... Ela já não faz parte daquele ambiente, né? Não precisa gastar tempo, né? Exato, assim. E o que é mais importante, quando a gente consegue entender os nossos valores, fala-se muito sobre o cultural fit, né? Tipo, tem o fit cultural, tal empresa, tal pessoa para entrar. Eu acredito muito mais no cultural ed, em que a empresa ali, a pessoa, desculpa, ela compartilha dos valores da empresa. Então, assim, os valores são muito similares, às vezes ela tem algum sonho muito parecido, mas assim, os valores pessoais mesmo dela são muito parecidos com o da empresa ali, tem em relação ao reconhecimento, como ela vai crescer, como a banda toca, quais são as dinâmicas, negócio da mentira que você falou, sabe? Se alguém falar no telefone ou não, compartilha os mesmos valores. Só que às vezes tem um perfil completamente diferente, só que ele é diverso e vai complementar a empresa. Então, compartilha dos mesmos valores, só que é um perfil diverso em que vai trazer novas perspectivas. É uma coisa que eu acredito muito. Então, assim, o primeiro passo é valores e comportamentos, organizar todas as histórias, como vocês vivem e tal. Aí, operacionar o máximo possível, tanto de rituais quanto de ferramentas, para traduzir esses valores, traduzir a cultura de vocês e fazer com que todo mundo esteja alinhado à mesma página, assim, sabe? Com os mínimos dados, assim, possíveis. Então, só para não me estender muito aqui na parte técnica, mas antes de começar qualquer ação, as pessoas que entravam lá, eu perguntava, cara, de 0 a 10, o quanto que você conhece sobre a estratégia da empresa? E da sua área?
né? Quais são os seus objetivos? Você sabe por que você foi contratado? Você tem as suas metas, né? O que você vai bater que você vai ficar feliz? Aí você teve, sei lá, nas 2 primeiras semanas, todas as ferramentas para trabalhar, todos os acessos. Isso tudo era dado, né? Entraram 5 pessoas, 5 responderam que, cara, de 0 a 10, quando você entende da estratégia da empresa, 2. Assim, cara, então vamos criar mais materiais em que todo mundo tenha clareza quais são os OKRs da empresa, sabe assim, nos mínimos detalhes e tal. Isso era apresentado. Depois de 2 semanas, eu tinha uma reunião falando assim, legal, a gente já sugeriu alguns OKRs, mas para você ter um racional ali, mas você já escreveu seus OKRs, seu líder já validou, vocês construíram juntos, que é pra pessoa ter certeza 100%. E aí a gente ia medindo com as outras pessoas que entraram, cara, de 0 a 10, quando você conhece a estratégia da empresa? Cara, 8, 9, isso aqui ainda ficou um pouco mais claro, você acompanhando. E nas ferramentas mais básicas, sabe, assim, possível. E, gente, pensar simples. O que as pessoas elas precisam saber da minha empresa? Cara, o escritório é uma coisa que é maravilhoso, né? E dá pra ver que é uma coisa super cultural de vocês. Talvez, assim, não dá pra reunir todo mundo, mas às vezes um dia, sabe, assim, um dia reunir uma vez a cada 3 meses, todo mundo novo, cara, aqui, ou até mesmo as imagens, 360 todo mundo consegue ver. Não precisa entender da estratégia da empresa, das metas, dos rituais, como que era a história, como que foi fundado, por que vocês trabalham com seguro, o que vocês acreditam, quem são vocês, quem são os líderes, porque isso assim, com sonhos mais, e as coisas mais particulares, assim, possíveis, sabe? Exemplo, teve um guia de cultura de um cliente, era do mercado financeiro, e ele quando novo, ele era DJ. E tipo, só que super serião, cara. Ele falou, eu falei, mentira, você era DJ? Ele falou, sim, cara, eu amava quando era novo. Não, mas nem fala isso, né? Não sei o por quê? Como assim? Tipo, e a gente entrevistando uma galera e que fala, caraca, eu sou apaixonado por música também. Então, você cria uma conexão. Tipo, putz, ele é pai, é apaixonado pelo filho, assim, sabe? Filho super pequeno, né? Um momento super desafiador de empreender. E uma galera, assim, caramba, eu também, né? Eu sou pai. Tipo, gente, humano, no fim, é humano. E assim, é pensar simples, o que compartilhar e organizar isso que é o mais difícil, a gente, pra mim, é o mais importante, assim. Pô, fantástico. Anotamos mentalmente aqui. Desculpa, falei muito. Eu só tô pensando aqui em alguns ajustes no manual da cultura da Via. Eu acho assim fantástico, porque às vezes eu falo sobre cultura, eu já conversei isso com a Ju, às vezes eu falo sobre cultura e algumas pessoas acham meio papo furado, meio blá blá blá, tá bom, em qual linha eu vejo isso, né? Aonde eu... E, cara, isso tá em todas as linhas, ainda mais hoje em dia, sei lá, mercado de tecnologia. Para alguém ficar numa empresa, não é só por salário, porque tem gente que tá recebendo umas rodadas de investimento aí, tá pagando um valor, assim, absurdo por um júnior. Então, não dá para competir. Agora, você tem valores que são muito maiores do que o salário. Numa estrutura maior, você não consegue estar lá em todos os lugares. Agora, se as pessoas sabem como... E não é você, é a empresa, né? Como a Via Direta ninguém tem dúvida do que deveria fazer naquele momento, né? Eu vou por aqui ou por ali. Eu sei para onde eu via, né? Eu estava ouvindo uma vez sobre branding, né? Explicando o que era, né? Qual a diferença disso e da marca propriamente dita e tal. E ele falava sobre... Bom, você consegue imaginar como seria o hotel da Apple? Então, ela tem um branding muito forte, né? Você consegue imaginar como seria o tênis dela? Coisas que ela nunca fez da vida. Você consegue imaginar como eles seriam? E tem marcas que são muito conhecidas, mas que você não faz a menor ideia. Você sabe como seria o hotel da Xiaomi? Não tenho a menor ideia, não consigo conceber ele. Porque só tem o que você consegue enxergar daquela marca é só o produto. Exato. Mas a quantidade de pessoas que compram o produto hoje em dia é muito menor, né? Então, nessa discussão em qual linha eu vejo, é como as pessoas compram o seu produto. Você está vendendo seguro online. Por que a pessoa vai comprar com a Via Direta e não por preço com qualquer um? Eu acho que a cultura, você me corrige aí. Não, eu acho que a cultura, ela extrapola o que é a empresa, né? Ela é aquele combinado entre todo mundo, mas é como o mundo enxerga ela, né? A partir do que você vibra para o mundo, né? Posso só fazer uma consideração em cima disso? Que
pra eu não perder o racional. E assim, a moeda de troca hoje em dia, ela mudou muito. E as empresas, elas já estão percebendo, né? Uma coisa que eu falo pros meus amigos, assim, desde adolescente. Você acha que alguém vai ficar com você porque você é bonito ou rico, saiba que, cara, tem sempre alguém mais bonito ou mais rico que você por aí. Sim. Então, assim... E a mesma coisa das empresas. Antes a gente se apegava muito a... não, o fulano vai vir aqui e vai ficar. Por quê? Porque eu tenho bons salários, bons bônus. Gente, você olha, exemplo, a Neon, né? Nos últimos anos, cara, foi responsável por 15% da captação de investimento no Brasil. Você conversa com a Roberta da Neon ou, sei lá, com a Lu da 99, você chora. Elas têm um cheque em branco na mão para contratar quem for. Então, assim, dinheiro não é mais uma coisa que é competitiva. O mercado tem dinheiro abundante. Aí você fala, mas é que eu sou o maior, é que eu sou o melhor. Ser o maior ou o melhor hoje é uma dança das cadeiras, né? O que vai fazer de fato com que as pessoas, elas vão para sua empresa, né? Às vezes, o negócio da linha é um negócio promissor, isso e aquilo. Isso tem de monte. É o diferencial ali, cara, da cultura. Qual que é a dinâmica? O que possibilita? Vocês são a mesma coisa junto? Porque de resto, gente, o mercado tá cheio. E essas moedas de troca, assim, e principalmente pela própria movimentação da transformação digital que a pandemia nos trouxe, antes, a WG, falando de consultoria de cultura, concorria com consultoria de cultura. Hoje, quando eu peço ali, quando eu vou contratar um atendimento ou um programador para minha empresa, ele tá olhando para a WG, ele tá olhando para a Magalu, ele tá olhando para a Apple, ele tá olhando para várias empresas. Então, assim, a moeda de troca, até a forma com que eu me olho competitivo para o mercado, aquele profissional, todas as movimentações elas são iguais. Tá todo mundo tentando digitalizar, todo mundo criando marketing, todo mundo... Então, assim, é muito sensível. Então, nunca foi tão importante historicamente aí no dia a dia das empresas. E lá na Via a gente percebeu super isso. A gente acabou de passar por uma rodada de avaliação também de clima, e obviamente que vem, né, aquelas coisas como se, o benefício deveria ser melhor, normal, né? Mas uma coisa muito interessante que você olha assim, a gente tem um turnover importante, porque é do segmento, principalmente quando você olha a linha de frente de seguros, então tem uma troca muito grande. Mas quando a gente vai avaliar as pessoas que saíram, a gente ia querer que elas estivessem hoje? Não. Não, por uma questão de performance, por uma questão de valores, né, e aí tudo mais, né. E aquelas pessoas que estão com a gente dentro dessas avaliações, que eu acredito que a gente não consegue saber quais são as pessoas, mas a gente consegue saber de modo geral as áreas que elas estão, o que elas falam? O que você acha de bacana da corretora? Aqui eu tenho liberdade. Aqui é um ambiente em que eu posso, né, participar e colaborar. E aí você vai olhar o nosso manual da cultura... Ele reflete exatamente isso que as pessoas falam. Então, você fala assim, poxa, eu tô acertando. Por mais que às vezes a gente tenha a sensação como, sabe, como um médio empreendedor de que muitas vezes a gente só erra, sabe? Não tá rolando, a gente não consegue chegar, né? Os nossos orçamentos estão sempre apertados, tem que cortar, tem que isso, tem que aquilo. A gente fala, poxa, pelo menos em relação à cultura, o que a gente tenta vivenciar, que a gente acredita e que a gente refez esse manual com eles no início desse ano, eles estão sentindo isso, eles estão falando aqui. Né? Então, assim, eu acho que é muito disso. E eu também acredito, não sei se vocês concordam, né? Tudo é uma construção. Sim, tudo. Não é de uma hora para outra. Demora. E a gente tem que ser mais persistente do que qualquer outra coisa. Empreendedores, como somos, né? Nós somos persistentes, né? Mas em relação à cultura, eu acho que tem que ter muita persistência. Muita persistência. E muita também reciclagem ali ao longo do tempo, né? A Michelle muda, de 15 anos é igual de 20, igual de 30, cara, completamente diferente. E a mesma coisa, os momentos da empresa ali, também as pessoas, sabe? Que estão sendo vividas. Então, a cultura WG hoje, cara, daqui 2 anos vai ser completamente diferente. Vão ser outras pessoas. Então, assim, é muito importante ser sempre revisitado. E esse lance da cultura, sabe, que ela mencionou, assim, do benefício, é muito importante, né, de olhar, escutar, vir a falar assim, pô, o que o time quer? Mas, gente, eu comparo de novo com o casamento, cara. Seu casamento acabou porque o outro coloca a toalha molhada em cima da cama, eu vou te contar que não foi por causa da toalha molhada em cima da cama que acabou o relacionamento. Então, assim, é uma coisa muito maior por trás, a toalha na cama, apertou a pasta de dente no meio e foi só. Não, e tem alguns ainda que citaram assim, por exemplo, poxa, sei lá, eu queria um VT maior, por exemplo, mas eu adoro a Michelle e o Jeff. Não, nesse nível de detalhe, sabe? Aí você fala, então eu tô fazendo aí o certo. Eu só não dou o VT que você quer por uma questão de orçamento mesmo, senão não daria, né? É tão importante quanto, sabe? Assim, mas alguém saía, assim, pra uma aula de violão e falava, mas, cara, a gente não tinha budget, mas você consegue esperar alguma coisa que é muito importante, talvez, como que a gente consegue, né, dar um benefício parecido pra todo mundo? É uma conversa, assim, sabe? Deixa eu aumentar, então, um percentual de, sei lá, R$200 por mês, você vai conseguir pagar a aula de violão. Mas a pessoa sair por causa da aula de violão, gente, saiba que o buraco é muito mais embaixo, você não tá vendo. Isso é só
uma pontinha, assim. Do iceberg, né? E as pessoas mudam, né? Quem era o empreendedor naquele momento, ele mudou, a equipe também muda, os interesses, as prioridades e todas essas coisas vão mudando. Como você falou, a gente vai revendo o que é essa cultura. E que a Michelle comentou, né? Pô, será que eu queria essa pessoa por muito mais tempo dentro da companhia, da empresa? A Ju comentou, essa pessoa era muito boa, entregava pra caramba, mas puta, tinha um impacto na empresa inteira ou numa área inteira muito negativo, muito ruim, o clima e tudo mais. É difícil também tomar essas decisões, né? Ainda mais quando é alguém que ou já está há muito tempo ou uma pessoa que performa. Então, pô, meu melhor vendedor é incrível, mas é tolerável, né? Ninguém aguenta. O quanto fazer essas concessões é prejudicial para a sua cultura, né? Até onde deve-se ir em respeito ao tempo, né? A jornada, ou em respeito, ou em consideração à performance, ou qualquer uma dessas coisas. Como que a gente baliza isso dentro de uma empresa que você, no final das contas, você precisa dar resultado? Se aquela pessoa dá resultado, isso é mais importante do que a cultura? Como que a gente organiza isso, né? Olha, na minha opinião, assim, é muito importante a gente ter os dados, né, disso, os dados culturais, a gente ter as avaliações para as pessoas conseguirem avaliar, sabe, um ou outro, se a pessoa vive a cultura ou não, qual valor ela tá mais abaixo ou não. E você constrói literalmente uma matriz, né? Se você tem as avaliações ali que falam sobre a cultura da empresa e também sobre a performance não é o líder achou que performa. Cara, qual foi a meta? O quanto que ele bateu, né? O quanto que superou, quais eram os indicadores, isso está alinhado à empresa, não, trouxe o impacto ali pro ponteiro da empresa, né? Então, performance, lembrando, gente, é um número que é acordado, né? Antes e tal. É uma matriz, performance e cultura. Cara, às vezes ele fala, tá bom, fulano não tá performando, cara, quanto tempo? Alguma coisa aconteceu, né, pra gente buscar o contexto, viu? Tá bom, mas ele tem, quanto que é a avaliação dele de cultura? Cara, às vezes o cara tem uma super cultura e uma baixa performance nos últimos 4 meses. Será que ele tá na cadeira certa? Teve alguma movimentação na carteira? Às vezes é questão de tempo, porque as pessoas com a cultura alinhada, gente, às vezes traz um benefício pra empresa e que é literalmente a performance é só uma questão de tempo. Aí vira e fala o outro, pô, performance super alta, mas a cultura baixa, tá bom. Gente, então vamos fazer exercício do que a gente acha, até mesmo compartilhando ali, entendendo, né, com outros colaboradores, como que é a avaliação dele de cultura, qual que é o impacto dele. Assim, a performance alta e a cultura baixa, gente, infelizmente, assim, mesmo se a gente não conseguir medir, é muito do que a empresa reconhece. E é isso que vai ditar as regras. A gente fica de olho no que a empresa ela tá reconhecendo. Se ela tá reconhecendo alguém que é babaca, ele fala assim, mas fulano, cara, é super babaca e tá ganhando mais dinheiro que eu. Cara, eu vou começar a ser babaca por quê? Porque eu quero ir pra Disney. Porque eu quero comprar, porque eu tenho os meus sonhos. Então, assim, dependendo ali por um tempo até a pessoa aguentar, ela vai se moldando porque ela trabalha antes pra si. Assim, é uma decisão que é muito difícil. Só que, independente ali do momento da empresa, às vezes a empresa deve se preparar para substituir essa pessoa, só que meu voto é a pessoa, né, se fosse escolher uma pessoa, performance ou cultura, cara, entender, obviamente, né, sem os extremos ali muito, cara, a pessoa nunca vai performar sem paternalismo, gente, é o lance do empreendedorismo, às vezes é questão de time, cara, é pela cultura, só que você só vai conseguir tomar essa decisão e com embasamento, se você tiver os dados, se você criou ali ferramentas para conseguir metrificar tudo, o que é performance e o que é cultura, sair do achismo. Eu acho que é o CEO do Twitter, né, que ele fala isso, onde não há dados e fatos é opinião, e entre a sua e a minha eu fico com a minha. Então, tudo que não tem é opinião. Então, é muito sensível, é muito importante organizar a casa nesse cenário. E é interessante isso porque cultura, poucas vezes eu ouvi falando muito de métrica. Então, cultura é o impalpável, né? O que você não toca, o que, né? E não, né? Se você não medir, não é um evento que vale pro teu negócio, né? Você precisa conseguir medir. Como que você, assim, essas decisões dentro da Via, como que vocês, por onde vocês escolhem? Como que você organiza isso? Então, depende muito qual a área.
Não, o tamanho do calo, né? Porque assim, quando você tem uma estrutura pequena, você não consegue ter uma curva de aprendizado muito longa, né? Você tem um problema sério porque aquela função fica descoberta, né? Então, vamos dizer assim, hoje a gente tem uma área de pós-venda, só que a gente tem uma pessoa que gerencia e que é responsável pelos sinistros. Porque depois a gente tem endossos, depois a gente tem a que faz onboard, depois a gente tem, né, cada uma dentro das suas caixinhas. Então, se eu tenho que substituir a pessoa X, aqui eu não tô dando nome nem exemplos reais, né? Sim. Se eu tenho que substituir a pessoa de sinistro, e se essa pessoa precisa de uma curva de aprendizado, eu vou ter um problema, né? Então, vamos olhar só para performance. Aí eu tenho que ser mais rápida, então eu tenho que trazer uma pessoa já pronta do mercado, né? E às vezes corre-se o risco, porque a gente sabe que em entrevistas, meu Deus, como eles, né, mandam bem em entrevista. Tem gente que é muito boa, né? Muito boa, muito boa. E aí, na prática, já não é bem assim. Por mais que a gente passe por todos os processos de uma entrevista e tudo mais, né? Às vezes corre-se o risco de acontecer isso. Então, nesse caso, infelizmente, eu não consigo dar a chance à pessoa de se desenvolver, porque essa área vai ficar descoberta. E a nossa premissa a gente não pode mexer na qualidade do nosso atendimento. Entendeu? O cliente não pode perceber isso. Entra e sai pessoas dentro da empresa e para o cliente vai ser a mesma coisa. Ele não pode ter essa sensação de que tem alguma coisa errada lá. Agora, em compensação, nas áreas, por exemplo, que já tem uma estrutura maior, aí sim dá pra gente, né, dar esse tempo. Mas se eu tiver que escolher entre cultura e performance, também é cultura. Por quê? Porque cultura são os nossos valores. E rapidamente, a falta de cultura, ela já é reflexo de uma baixa performance. Rapidamente, pelo menos para nós dá para perceber isso. E se eu tivesse, por exemplo, um grande vendedor na empresa hoje e que ele ninguém suportasse ele, sinceramente, eu prefiro tchau, grande vendedor. Sim. Porque eu contrato outro grande vendedor. Tem outros no mercado, né? Então, assim, eu tô contigo nessa. Mas por uma estrutura reduzida, às vezes eu não posso dar esse tempo, né? Essa curva de aprendizado como gostaria, porque são pessoas e precisam de desenvolvimento também. Às vezes é uma questão de tempo, né? E tudo mais. Mas às vezes a gente não tem esse tempo. É mais por isso. É uma decisão sempre muito difícil, assim, delicada, né? Mas o impacto que uma pessoa culturalmente desalinhada tem dentro de um ambiente é impressionante, né? O quanto ela... E aí você está decidindo não tirar uma pessoa e 5 outras pessoas saem de lá porque não toleram ficar ali dentro com aquela pessoa. Então o prejuízo normalmente é muito maior, né? Isso. E é difícil tomar a decisão rápida às vezes, né? Porque você fica querendo ponderar, você fala, não, mas calma, é um momento difícil e tal, né? É difícil, não tem uma regra, né, única ali. Às vezes eu preciso entregar, tô com o faturamento apertado, preciso de resultado, cara, você vai fazer o quê? Né? Tem a história do Steve Jobs, né? Que ele era insuportável, né? Quando ele trabalhou na Atari, só que era muito bom, o cara gostava dele. Falou, você não quer trabalhar à noite, que não tem ninguém aqui? Então, assim, deixa eu te encaixar em algum lugar que ninguém vai te ver você e talvez funcione. Sozinho. Na história deles, o pessoal falava, ele não toma banho. Então, não, mas olha, a Michelle falou um ponto que é super importante também, né? Às vezes o tempo, ele curto... Falo brincando que a área de cultura e a área de inovação são as duas áreas mais solitárias dentro de uma empresa, né? Porque geralmente ela precisa ter uma forçadinha na barra para entrar nos OKRs, né? Gente, a área comercial tem meta de quê? De número, a área de marketing, geração de lead, financeiro. Cara, economizar, enfim. Sim. Todas as áreas são muito bem dedicadas. Inovação, né? Onde que ela entra? E cultura é a mesma coisa. Então, assim, por isso eu tenho um mixed feelings da pessoa de cultura e pessoa de inovação, porque ela deveria estar presente em todas as áreas, assim, sabe? Não deveria ter uma pessoa dedicada a isso. E, ao mesmo tempo, às vezes é preciso. Então, e pra puxar essas coisas. Ah, tá bom, cara, não tá mais... Da onde dos valores? Então, vamos organizar isso. É a mesma coisa de inovação pra garantir, pra puxar. Putz, olha, isso é muito operacional. Deixa eu trazer, às vezes, uma startup de fora pronta pra vocês colocarem, né, um sistema, uma tecnologia, porque aquela área tá focada ali nos indicadores que são muito claros. Então, é uma dor. O tempo é uma dor. O dinheiro, né? Tudo é levado em consideração. Por isso que não dá pra ter uma... forma de bolo ali, receita de bolo. Inovação, isso é muito claro, assim, porque você fala, bom, tô fazendo algo que a gente nunca fez, né? Inovação mesmo, você tá fazendo alguma coisa bem diferente do que tá todo mundo acostumado. Isso tem uma curva de aprendizado. Só que até onde? Se você não tiver indicador claro, até onde? E esse é um dos meus erros cometidos, então para eu pagar minha dívida de contar um meu aqui,
Se você não tem um indicador claro, e não tinha, você vai indo, só que, puta, já consumiu um caminhão de dinheiro e não entregou. Mas não entregou não é porque não deu certo, é porque não entregou o básico. Então, isso é inerente à inovação, mas se mal conduzido, pode virar um trauma de inovação. Você fala, não, peraí, vamos só focar no dia a dia aqui, porque senão essa área aí é uma área de queimar dinheiro. E não precisa ser. Então, se você tem uma área de cultura dentro da sua empresa e ela não tiver todos esses indicadores, você pode ter a mesma conclusão. É a área que queima dinheiro. O que eles fazem? Sei lá, mandam uns e-mails, né? Faz um material divertido de vez em quando. Mandar kit de aniversário. Gente, é isso que a gente faz. Eu escuto bastante. Você abraça a árvore, então? Esse negócio de cultura. E para essas questões de inovação, assim, cultura, cara, uma coisa que eu sou muito fã, né? Primeiro, assim, tô com um turnover muito alto. Exemplo, falando de cultura, enfim, de pessoas. Cara, eu pego uma folha em branco e risca no meio. Fala assim, a gente perdeu pra gente ou perdeu pro mercado? Perder pro mercado quer dizer que o mercado tá pagando a mais e é um dinheiro que eu não tenho. Ele tá assumindo uma cadeira que aqui dentro da minha empresa, da minha estrutura, eu não tenho como criar essa cadeira para essa pessoa. Vai atuar no modelo de negócio que é diferente do meu. Cara, perdi pro mercado. E perder pra gente eu não dei a quantidade de feedback que eu poderia. Eu não escutei o cara. O cara, ele teve uma puta performance, ele nunca cresceu aqui dentro. A gente não teve uma estrutura de comunicação, é tudo que estava muito dentro do nosso alcance. Então, assim, você perder muita gente na sua empresa, você perdeu para quem? Para você ou para o mercado? E perder o mercado faz parte, né? Mas doer pra gente, caraca, aí não nossa, pode. Faz aí assim, pega pode. o coração. E do lance de inovação, muito indicador ele se perde. Né? Muito indicador aí se perde. Por que eu vou inovar? Às vezes, várias empresas, né, elas saem e começam até a criar uma experiência horrível, né? Com inovação, falar, putz, eu só gastei dinheiro, não, com a mesma dor. A mesma dor sua é de diversos mercados, assim. E, cara, pra inovação, o que eu gosto também? Pegar uma folha em branco, criar, mas na verdade não é nem só no meio, assim, cortar em 4. Entender o que mais tá me dando dinheiro na empresa, né? E o que eu mais posso me apropriar que as pessoas, os clientes, eles falam. E falo assim, então como eu consigo potencializar isso, tanto, né, sobre a minha reputação, valores, né, presentes aqui dentro, também qual que é a minha linha dos ovos dourados, né, aqui, para eu ganhar mais dinheiro em cima disso. E do outro lado, o que mais tá me fazendo perder dinheiro, ou colaborador, ou cliente, ou, cara, reclamação, e o que pode me dar risco de imagem. Cria duas metas, e fala, puta, tem um monte de coisa, mas eu vou escolher um de cada lado. Pra eu conseguir medir. Então, aonde tá mais me estancando, ele na verdade, mais sangrando pra eu estancar, é onde mais tá me dando dinheiro pra eu me apropriar e criar os indicadores em cima disso, assim. Enfim, é o meu viés de inovação que eu... Muito bom. Eu gosto de inverter. Muito bom. Mas pra simplificar, eu gosto. Muito bom. E a gente também, assim, dentro de tudo isso, a gente está falando de cultura, de empreendedorismo e tal, tem todo esse nosso time, né, formado. Certo. Na Tex a gente cresceu muito rápido. E o que a gente percebeu foi, sei lá, a gente tinha 30 pessoas, quando foi para 50, aumentou a dificuldade em 200%. Então é desproporcional às vezes, principalmente quando você não tem, e a gente não tinha uma cultura muito forte naquele momento. Uhum. E quando você está crescendo, com um orçamento mais reduzido, muitas vezes você não consegue contratar os profissionais que, sei lá, conheci não sei quem na Magazine Luiza, que era fantástico. Tá bom, mas ele ganha já um outro patamar, eu não conseguia. E você começa a formar o seu time. Qual a importância da gente fornecer ou encontrar pessoas que estão dispostas a aprender mais, a ir além, a gente pode dar as condições para formar, mas a pessoa precisa querer. Muito. E a gente está falando de formar não só o acadêmico, né? O aprender mais. Exato. Na Tex a gente colocou, já usou 2 plataformas de ensino e o time de tecnologia teve um engajamento bem grande, mas a maior parte da empresa teve um engajamento muito pequeno. Uhum. Então, só colocar ele significa muita coisa. O que vocês já viram nesse sentido ou como vocês imaginam que pode amplificar isso ou construir um time adepto
lifelong learning, né? Que queira aprender e que queira estar em constante aprendizado. Isso não tem fim, né, Emi? Eu quero até... Porque depois eu vou passar a bola pra Ju, né? Quero ver o quanto ela consegue ajudar a gente aqui, né? Porque, assim, a gente tentou trazer essa cultura de conhecimento desde o início, quando a gente fez o movimento lá atrás da cultura que eu expliquei já aqui várias vezes, né? E isso estimulando, inclusive, vamos dar essa leitura aqui. Primeiro é uma leitura de autoconhecimento, depois é uma coisa mais técnica, depois a gente foi lá e fez o investimento na plataforma do Richard, né? Do Mentor Corretor, para continuar treinando. Aí a gente traz uma palestrante de fora para falar sobre comportamento, que é uma coisa muito importante. E a gente foi fazendo esses investimentos e disponibilizando para o time, disponibilizando. A média liderança, a gente foi, contratou coach, mentoria, Então a gente fez, né, tudo do que estava no nosso alcance, a liçãozinha de casa e disponibilizou. Mas e a contrapartida? Não vai. Entendeu? Então, assim, essa é outra grande dor que a gente tem, que é gerar a consciência desse aprendizado contínuo e eterno que todos nós temos que ter. A gente sabe aqui o quanto a gente estuda todo dia, toda hora, e não necessariamente um curso, uma formação e tudo mais, mas essa curiosidade, porque o mercado ele tá rodando, o mundo tá evoluindo, e aí a gente tem que estar antenado sobre essas questões, até mesmo porque eu costumo falar, né, as empresas falam muito sobre carreira, né, as grandes empresas, carreira, eu falo, carreira, você é responsável pela sua carreira, já começa por aí. Né? Por quê? Você tem que correr atrás desse aprendizado contínuo, porque na hora que tiver aquela oportunidade para sentar naquela cadeira, provavelmente você já senta naquela cadeira há muito mais tempo. Entendeu? E para você conseguir dar esse pulo, né, ter essa oportunidade, né, que depende do orçamento da empresa, depende de uma série de outros fatores também, não tem uma regra combinada, não existe receita do bolo, para cada um funciona de uma forma, mas eu sou 100% responsável pela minha carreira. E para eu conseguir ter essa oportunidade, eu preciso o tempo todo estar me desenvolvendo, tanto em termos de comportamento, quanto na parte técnica, né? Sim. E eu sinto, né, eu não sei, se tiver algum corretor por aí que vive diferente, eu tô à disposição pra gente bater um papo, tomar um café, mas essa é a nossa grande dificuldade, que é gerar esse compromisso do outro lado de que vamos junto com a gente. Salve raríssimas exceções, a grande maioria não tem essa consciência, não quer e não vê valor, e eu não entendo como as pessoas não conseguem enxergar que só através do conhecimento a gente consegue dar grandes saltos na nossa vida. E isso em todos os sentidos, até dentro da nossa casa, né, em termos de comportamento. Sim. Né? E aí é isso, Ju. Não, tá, jogando a bola aqui pra mim. Eu acredito assim, tem uma frase que é muito padrãozinha, gente, eu sempre falo, vou até fazer uma camiseta, porque já tá muito batida da Ju falar, mas é que eu adoro, assim, que pra mim, pra você ser competitivo daqui pra frente, você vai precisar cada vez mais ter a cabeça de CEO e coração do estagiário. Né? A cabeça de CEO, pra você liderar todos os projetos, é isso, pra você assumir as rédeas da sua carreira, e falar, mas meu líder não dá feedback. Cara, pô, feio dele, mas quantas vezes você virou e falou, tem uma brecha aqui na sua agenda, posso marcar o one-to-one nosso? Então, assim, é um papel também muito dividido ali, sabe? Sim. Você precisa ter o senso de responsabilidade, que assim, pô, às vezes o líder tá com 1000 prioridades, ou ele tá com um time de sei lá quantas pessoas. Cara, infelizmente o senhor passou não foi por maldade, foi por desleixo, mas você também não fez nada por isso. Então, assim, liderar isso tudo e o coração do estagiário que eu falo é muito da humildade, né? De você aprender e tal. E eu acredito muito em vários formatos de aprendizado, assim. É na sala de aula ali, às vezes um curso, sabe, estruturado para você aprender e tal, mas também é você circular por eventos, para você escutar, às vezes, o pitch de outras startups, ou são de palestras, para você sentir o cheiro de outros lugares, às vezes fazer reuniões, né, em alguns hubs de inovação, enfim, para você sair, o networking, assim, sabe? Sim. Um formato também custa R$0, é você ter a cara de pau para adicionar as pessoas no LinkedIn e falar assim, meu, você é muito especialista nisso, cara, você topa marcar um papo de 20 minutos e a pessoa estruturar algumas perguntas, assim, sabe? Sim. E um outro formato também é de ensinar, né? Então, assim, um penúltimo formato ali... Várias teorias, né, elas provam que a gente tem uma capacidade de aprendizado gigantesco, só que a gente aumenta em 70% da nossa capacidade se a gente ensina o outro. Então, assim, é criar a aula mesmo ali para ensinar. Então, eu estimulo muito o time a fazer essas coisas, assim, a curso. Putz, às vezes a gente não tem grana para pagar. Fala, cara, quanto tem, sei lá, na Udemy? Quanto que é? Às vezes é R$20. Demorou. Os não, ó, tem no YouTube de graça. Vamos no... Mas cria algum racionalzinho e porque de alguma forma aquele conhecimento ele vira prática, né? Só de você fazer o exercício, de você aprender com o intuito ali de ensinar, já é muito rico. Sim. Então, assim, e a própria natureza, ela ajuda a gente, infelizmente, né? Enfim, com essa teoria aí. E por último, que também custa R$0, e que pra mim é muito valioso, às vezes quando a gente quer aprimorar alguma coisa na gente,
a gente vai muito, né, em busca do conhecimento e tal. Só que, às vezes, as maiores respostas estão nas mentorias que você mencionou. Ele fala, mas pra quem que eu vou dar mentoria? Cara, coloca lá no inbox. A galera tá começando, ou se não conhece alguém da periferia, ou se não, cara, algum conhecido meu, eu tô dando mentoria livre pra você compartilhar o seu problema e eu trazer as soluções. Gente, a maioria das soluções ali, sabe, que eu já adquiri na vida foi dando mentoria, escutando pessoas e que, assim, de negócio não me trazer nada. Pelo contrário, eu tava ajudando as pessoas. Então, assim, eu acho que tem uma força maior do universo, sou todas das energias, assim, que colabora muito. E um exercício que as empresas podem fazer, até para estimular, assim, esses colaboradores, é um papo da liderança com os liderados de quais são as suas motivações. Porque, às vezes, as pessoas, elas estão dentro da empresa, isso motiva elas pra caramba simplesmente por fazer parte do projeto. Então, se a empresa cresceu, ela já tá super realizada com aquilo. E, às vezes, ela tem a motivação do, além de fazer parte do projeto, eu tenho a motivação de eu ser reconhecido como um especialista XYZ. Ele fala, então aqui tem uma oportunidade. Porque sob o olhar da empresa, né, aquela coisa das pessoas trabalham antes para si e depois para a empresa, se a gente conseguir trazer algum tipo de ferramenta para a pessoa atingir a realização também dela profissional, as pessoas, elas tendem a... Porque aquele benefício, ele ultrapassa a empresa, né? E vai para um ganho, fala, você quer ser o maior especialista do quê? Pelo que você quer ser reconhecido? E aí, eu quero ser maior reconhecido, de venda. Sério? Então, cara, faz o seguinte, a gente vai criar um talk, que eu sei exemplo, que vocês têm os talks aí internos. Vai criar um talk que você vai falar sobre área comercial. Mas eu não sei nada. Cara, cria 3 slides e bate papo, e traz alguns cases, porque você não quer ser reconhecido? Cara, deixa eu te ajudar com isso. Depois, às vezes, você pode falar dentro de algum cliente. Então, é estimular de alguma forma, assim, sabe, a ter essa satisfação profissional / pessoal ali de todo mundo. Na minha cabeça veio às vezes as pessoas preenchem um indicador, um dado, num lugar e ela não sabe para que aquilo vai ser usado. E provavelmente ela vai deixar de fazer aquilo. A não ser que você fique em cima cobrando, o que é inútil para os dois. Agora, se você usa aquele dado, se ela vê utilidade ou se ela usa aquele dado, ele passa a ser bastante útil. Acho que é um pouco nessa linha, né, Ju? Então, se você... o tal curso eu acho interessante, tá bom, e depois você vai dividir ele com a gente aqui. Faz você o curso e você ensina a gente aqui o que é isso. Então, acho que isso pode engajar. Acho que a gente não fez isso. Então, no nosso, algumas pessoas aprendiam muito e ela não colocava aquilo em prática. Pelo menos não no escritório, não na Tex. E talvez outra empresa tenha falado, olha, você sabe sobre isso? Então, vem para cá. E foi muito útil para essa pessoa profissionalmente, mas... Para a empresa não teve, a gente não chegou a aproveitar daquele conhecimento. Então, acho que a gente tem que construir o ciclo inteiro, né? Não só dar um pedaço dele, né? Umas provocações assim, de cocriação, cara, muito legal, sei lá, tema das cores, vai, eu olhei aqui o azul, né, a simbologia, falam que o azul significa mais o corporativo, tá? Como que você acha que a gente pode utilizar isso na Tex? E criar um brainstormzão, assim, sabe? Pra entrar no dia a dia, às vezes uma cocriação, não sei. Não tem uma regra de bolo, né? Já é muito fácil daqui. Seria maravilhoso. A gente tava aqui tentando achar. Deixa eu ler aqui. Muito bom. Eu vou aqui passar para o nosso quadro, que é o Minuto Final, que deve durar um pouco mais de um minuto. Eu faço algumas perguntas para vocês e coisas da vida, coisas para as pessoas também se conectarem com vocês, né? Como a Ju trouxe do DJ, a gente vai descobrir, por exemplo, que a Ju é DJ. Eu sou DJ. E eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, assim, para os nossos telespectadores, um lugar inesquecível que vocês já tenham ido. Nossa, tem alguns, mas o último, assim, que eu lembro é o pôr do sol de Jeri, né? Jeri é incrível. Eu costumo dizer, o sol nasce e morre lá, porque eu nunca vi um sol tão gigante em toda a minha vida. É lindo. É lindo. E é quente, né? Cara, São Francisco Xavier. Nossa, as cachoeiras de lá, tipo, cara, assim, uma conexão, a gente tava ainda no grupo super, não sei o quê. Todo mundo num momento de introspecção, tipo, muito forte a energia, muito legal. Legal, não conheço. Jeri eu conheço. Eu tô anotando minhas férias com esses toques. Né? Legal. Um momento marcante. Um sonho realizado. Acho que dá pra juntar essas duas. Minha filha. Deixa eu ver. Um sonho realizado. Acho que o dia que eu montei a empresa, assim. Que foi literalmente no dia que eu pedi demissão, eu fechei o logo sozinha ali no Canva, 2 horas da manhã, e mandei fazer uma camiseta. Esse dia foi bem
bem simbólico, assim. Eu não lembro o dia exato, sabia? mas você Só lembra que do eu momento. lembro do dia. Esse dia foi super marcante, assim. Que legal, que legal. São 2 nascimentos, né? É. E um sonho a ser realizado, o que vocês buscam? Cara, eu busco desbravar B2B inseguros e eu vou conseguir ainda, hein? Eu vou conseguir. Eu sei das coisas, assim, das empresas, né, cara, elas descobrirem que dá pra trabalhar de uma forma mais legal. Eu juro que não precisa ser desse jeito, assim, buscar mais a coerência e provar de alguma forma, sabe? E pessoal, eu sonho em ser mãe um dia. Se Deus quiser... o meu incrível. timing, que hoje, gente, eu nem remédio 7 dias consigo tomar um antibiótico, mas eu queria cuidar de uma criança. Não, mas Mas é vai. diferente. Não, fala aí. Não, se você for esperar o melhor momento, esquece. Não vai, né? Tudo se encaixa. Tudo se encaixa, né? Espero Não, que time da vida. E essas responsabilidades, as coisas tomam uma forma diferente. É interessante. Quando você falou das empresas serem mais legais, né? Quando eu falei de inventar o futuro, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, tem muito também a ver com isso, que inventar o futuro não é a tecnologia, é como você vai viver, é o que você vai fazer, né? É como que você vai acordar todo dia e ir para um lugar. Então, eu acho que inventar um pouco dessas, talvez um sonho meu também faça parte disso, de inventar esse futuro, o que a gente quer fazer, seja dentro da empresa de seguros, mas como a gente faz essas coisas, né? Mais do que o quê. Sim. Um livro. Puta, é o Powerful, acho que é Powerful que é o da cultura da Netflix. Ele tá até aqui fora, aqui a gente não pode abrir o nosso estúdio, né? Ele é muito bom e ele fala exatamente sobre tudo que a gente falou. E eu tinha vivenciado a cultura antes, mas eu não sou especialista que nem você. Como eu fui criar a cultura da corretora, eu não tive o privilégio de ter nenhum profissional como você, assim, por perto. Então eu fui lá, mergulhei nesse livro. E eu acho que esse livro ele é muito bom, né? Pra quem quer, que nem o Emi perguntou, como começar, né? Eu acho que lá dá os caminhos das pedras, assim, enfim, e é muito bacana, né? Além de acompanhar a Ju no LinkedIn. Eu acompanhei, gente. Juliana de Alencar. Eu sempre esqueço de pedir seguidores. É Powerful ou tem a tradução, né? A regra é não ter regras. A regra não tem regras. Isso. Aí né? Deixar de ser chato, né? Boring, né? Sim. Não, a regra não tem regras é bom. O do Starbucks é muito bom também e mostra ali É cultura também? É cultura também, mas fala muito do empreendedorismo, que você fala assim, legal. Durante 50 vezes, agora ele vai quebrar. Assim, não quebrou. Então é muito legal de ver essa adaptação. Só que um pessoal que pra mim é o de cabeceira e que ele faz muito sentido em vários momentos da vida, que não tem, às vezes, nada a ver, mas tem tudo a ver. Já as 7 leis da espiritualidade, do Deepak Chopra. Super. Desse tamanhozinho, não é? Não, ele é um fininho. Mas é pequenininho, não é? Não. Ele é maior? Assim, ele é o fininho. Eu tenho uma versão menor dele, então. É sucesso. Gente, não, eu amo. Deepak Chopra, 7 leis da espiritualidade. E que, tipo, você pode não é muito mais atrelado à filosofia de vida do que à religião. E o máximo que vai acontecer, sei lá, você refletir pra buscar caminhos mais legais não sei, é bom, eu gosto dele. Eu gosto muito de leituras de biografia, de histórias de empresa e tal, mas também dessas leituras que aparentemente não... você pode ler ela como um chefe de cozinha ou como um empreendedor, assim, o que tá ali por trás é a paixão, né? Qual a tua dica? A minha... tem eu vou colocar depois o nome, que é alguma coisa assim, manual de manutenção manual de motocicleta, que é a história de um cara, eu vou achar depois esse livro, é muito bom. Ele é meio contemplativo, assim, de um cara andando de moto, atravessando os Estados Unidos, e ele fazendo a manutenção da moto dele, e ele refletindo sobre tudo aquilo. E é muito interessante, assim, como... Legal. Talvez se você ler ele em momentos diferentes da sua vida, você... conecta ele com coisas diferentes, né? Tem significados diferentes. Então legal. é um livro que ele conta sobre a viagem, uma manutenção de moto, mas não é exatamente sobre aquilo que ele está falando, né? Sim, bem interessante. Mas eu vou achar ele, é um livro antigo. Eu quero ver. Legal. Bem legal. E um filme? Putz. O que mais mexeu comigo recentemente foi o King Richard. Tipo, sabe o do pai da Serena... Da tenista. Da tenista.
Ai, não Serena assisti. Williams e Sim. o Jesus amado. Tô ótima de cabeça. Mas, tipo, porque ele mostra várias perspectivas, assim, muito legais de... Tanto sobre olhar, assim, vir falar, cara, como ele tinha o lance da meta mesmo, assim, sabe? Quando você consegue atingir os seus objetivos, o quanto que ele também, ele perde a mão e ao mesmo tempo que você admira, você fala assim, cara, olha a pressão que ele tá fazendo dos filhos. Ao mesmo tempo, o quanto que ele tá protegendo a juventude sabe assim, o quanto Sim. mais ele puder, porque daqui pra frente, quando elas forem mais velhas, vai ser muito doloroso. Assim, ele te traz vários sentimentos e te traz muita empatia dessas várias versões e sentimentos que ele te traz. E foi um super aprendizado. Legal. E também por toda a diversidade que as duas, né, elas trouxeram pro tênis, né? Duas irmãs negras jogando tênis. Legal. Então, assim, as únicas, né, basicamente. Então, elas tiveram um marco muito importante no esporte, assim. Fantástico. É bem legal. Show, não assisti. Bom, eu, como tenho uma filha de 3 anos, eu vou, acho que, falar de um desenho da Disney. Tem sido bem difícil assistir filme ultimamente, confesso a vocês, né? Até séries, assim, tem sido bem doloroso. O meu marido fica me esperando até, né, minha filha dormir pra assistir série, e eu sempre durmo em cima dele, eu nunca consigo acompanhar. Mas, o último que eu achei muito legal, porque eu costumo dizer que esses desenhos não são para crianças, são para adultos, né? Foi o Encanto. Eu não sei se vocês assistiram. Não. Como sempre, eu chorei, me emocionei muito, porque é muito legal. Primeiro, pela primeira vez eu vejo uma família inteira de pessoas com características, claro, são mexicanos, né? Mas de cabelo encaracolado. E a minha família inteira é de cabelo encaracolado. Minha filha tem cabelo encaracolado. Então, primeiro que ela se reconhece na tela. Isso é muito legal, né? Antes quase não tinha, né? Lembra? Na nossa época, só princesa de estilo Barbie, né? Então, hoje, assim, tá muito mais diverso. Mas, sobretudo, fala que muitas vezes qual que é o peso que a gente carrega das nossas famílias ou da sociedade de exercer um papel que a gente não é na nossa plenitude. Isso é discutido no desenho. Então, é muito legal, muito legal. Além de toda, né, a parte musical ser incrível, como todo filme da Disney. E eu super recomendo, Encanto. Nossa, Ai, que vou assistir. incrível. Também, não Assistam. conhecia. Encanto. É muito legal. Boa. E o seu, Emir? Tem um filme que eu gosto muito, um documentário, então, da Nina Simone. Não sei se vocês já viram, tinha no Netflix, não sei se ainda tem. É uma cantora que eu gosto muito, mas ela é de uma força, uma brutalidade, sei lá, tudo meio misturado assim, mas eu acho fascinante. E também essas várias facetas de uma mesma pessoa, né? Ela era uma pessoa... ela é contemporânea à luta por igualdade nos Estados Unidos, então ela, sei lá, conheceu Malcolm X, e ela foi numa linha mais pacifista, depois foi mais na linha dele de ir pra porrada, mas tem um texto dela, nesse documentário, um vídeo caseiro, assim, que a pessoa pergunta pra ela o que é ser livre. E ela responde que é não ter medo, mas ela responde do jeito visceral dela, assim. É muito bonito. Muito legal. É um Vou anotar filme que eu esses gosto dois. muito. Vai compartilhar no final, né? Vou compartilhar. Ele te deixa meio... meio... Nina? Nina Simone. Simone. É meio inquieto, assim, né? Porque é uma Gosto de história com o coisas marido. inquietas. O marido era extremamente violento. Cara, é outro mundo, assim. É um ídolo. Vocês têm alguém como ídolo? Cara, é difícil. Porque eu não concordo com ninguém ali 100%. Eu não tenho muito esse negócio de ídolo, assim, sabe? Fulano, mas você sabia que Eu não sei gosto de quando? algumas citações, porque aí eu começo a Então julgar. pronto, então vamos para as frases. Frases, alguma frase aqui. Não, assim, que na verdade não é um ídolo, assim, é mais pelo lance do comportamento e da forma com que conduz as conversas. Eu gosto muito da Luísa Helena Trajano. Eu gosto muito. Porque ela tem um posicionamento, assim, muito de humildade, muito do tô aprendendo. Ela respeita muito, sabe? As origens dela, a raiz dela, a forma, a história, as tias, toda aquela história, assim. E a forma com que ela conduz é muito... Por mais que, né, esteja onde É humanizado, né? É humanizado, e ela não se vê melhor do que ninguém, sabe? Ela tá sempre aprendendo, eu não sei. A forma com que ela ali, como líder, ela se comporta, eu me identifico muito, assim,
Caramba. Guajara. Eu vou trazer alguém que provavelmente vocês não conhecem, nunca ouviram falar, né? E depois eu vou comentar com ela que eu a citei. É a Dani Junco. A Dani Junco hoje é uma das maiores líderes aí, referência de empreendedorismo e inovação também. Ela é a fundadora da Bitumami. A Bitumami é o primeiro hub de inovação que traz mulheres e conecta, né, empreendedoras a esse universo de inovação. E a Google Startups, inclusive, chancela a Bitumami. E foi o primeiro hub incrível, né, do Brasil, que tem um ambiente acolhedor para crianças. Então, enquanto você está lá inovando, empreendendo e tudo mais, tem um espaço, né, colaborativo para criança, com monitoria, né, com toda a parte cognitiva de desenvolvimento. Então, é muito legal, né? Dani Junco, ela é uma potência de mulher, aliás... Se você puder depois dar uma olhadinha para ver, vale a pena. Sim. Uma potência de mulher. Queremos você aqui, Dani. Dani. E ela tem uma frase que ela fala assim, alguma coisa nesse sentido. Ela fala, nunca subestime a potência... nunca subestime, alguma coisa assim, a potência de uma mãe que quer ser exemplo pro seu filho. Né? Então, assim, eu fico arrepiada. Você entra lá no hub dela em Pinheiros, aqui do lado, né? Em Pinheiros é incrível, é cheio de frases Dani Junco, né? Que animal. É muito animal. Então, assim, ela é uma referência, uma das referências que eu tenho, né? E essa frase eu gosto bastante dela também. Que é muito verdade, né? Muito. Muito verdade. Óbvio que tem diferentes histórias e contextos sociais e tudo mais, mas eu era uma das pessoas que quando pensava em ter filho, você fala, puta, mas aí eu não vou viajar, aí eu não vou, sei lá, você pensa no que isso vai mudar a sua vida e muda. Mas eu escutava muitas pessoas falando, não, porque aí a pessoa contando a história e fala, porque aí eu tive filho. Porque aí eu tive filho. E para mim, pelo menos, foi muito ao contrário, assim, foi mais ao contrário mesmo. É mais doping do que... pra mim fala, total. Foi melhor do que se eu tivesse continuado minha vida do jeito que estava. Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que tem uma potência nisso que realmente é muito grande. Tem um né? ditado judeu que fala que o filho vem com um pedaço de pão embaixo do braço, assim, sabe? Que ele traz prosperidade. E aí, por vários sentidos, assim, né? Do universo também a gente fica, né? Mas agora não é só as brusinhas que não vai comprar. Tem uma resposta maior. Muito bom, muito bom. Tem alguma frase, Ju? Cara... Tem essa. Tem essa né, o filho vem com um pedaço de... Assim, não tenha medo de passar vergonha. Pra mim é tipo... Pra mim a vergonha é a doença do século. E as pessoas, elas deixam de arriscar, deixam de ser felizes, de conquistar as coisas pelo medo de passar vergonha. Então, tipo, acho que pra mim é o medo de passar vergonha, não tenha. E não esqueça o quanto que a jornada, ela é importante. Mais do que qualquer gol que a gente vai curtir, assim, ela necessita de muita consciência e muita lembrança pra gente curtir o hoje. Então, assim, nunca... O futuro é muito importante, contanto que o presente, ele não seja esquecido. Só essas duas. Eu gosto de uma também, que é muito boa, que... Agora eu não me lembro quem falou, mas é alguma coisa nesse sentido também. Não se esprema para caber. Isso tem tudo a ver com cultura também. Quando as pessoas, né, avaliam estar ou não em uma empresa, fazer parte ou não de um grupo, estar ou não, né, com familiares, porque não é porque é família que às vezes a gente também, né? Não se esprema para caber. O que eu acho mais importante é você viver a sua essencialidade e seu propósito. Você ser autêntico ao máximo, você ser genuíno ao máximo, né? E isso tanto na tua família, tanto no seu casamento, tanto nas suas amizades, tanto nas empresas, né? Eu gosto muito disso. Você ser você mesmo. Tá muito conectado, né? O medo de passar vergonha, assim, né? Você sempre quer se encaixar. E isso é uma puta oportunidade competitiva, tá, gente? Muita gente tá deixando de fazer um monte de coisa com medo de passar vergonha. Então, só quem não tiver, porque vergonha a gente vai passar, já sai na frente. Já sai na frente. Inclusive, a gente tá morrendo de vergonha aqui, né? Não, agora já foi. Tava no começo. Agora eu vou terminar com uma frase que eu ouvi hoje, que eu achei muito boa, que é essa da garrafinha aí da Ju, que muito boa. Lembre-se por que você começou. Então, eu acho que para todos nós, né, que estamos fazendo alguma coisa, o dia a dia te engole de forma muito severa, né? Então, de vez em quando, você lembrar por que quais eram os motivos que você começou, acho que sempre podem dar um fôlego novo aí para as coisas, né? Com certeza. Obrigado pelo papo. Super obrigada. A gente falou que ia durar pouquinho, 1 hora e tal. Eu imagino que deve estar perto das 2 horas. Então, foi muito, muito, muito bom. Espero que a gente possa fazer uma outra rodada dessa em momentos diferentes. E aí a gente olha
que a gente falou naquele momento e quem é a gente hoje e poder bater esse papo. Com certeza. Legal. Obrigadão, Amir. Teremos Obrigado vocês. melhores versões ou novas versões, enfim, né? Depende da perspectiva, com certeza. É isso aí. Vambora. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.